Estamos começando aqui o programa no início, aquele tradicional aquecimento, né? Vamos aqui, deixa eu colocar aqui o retorno, mas tem um modo aí, que coisa. Nós estamos aqui online. Foi seu dia, Ademar? Um dia mesmo tranquilo, agitado? Tranquilo. Muito corre-corre, Tá né? trazendo muita informação hoje pra nós. A gente passou o dia tentando colher informações aí, né? As mais diversas, para levarmos ao nosso grande público. Né? Já estamos online aqui, já tem algumas pessoas no ao vivo. A gente tá pelo grupo ou pela tua fanpage? Pela fanpage, blog do Ludovico. Eu vou já colocar logo aqui no grupo do programa, para vocês ajudar. E a gente pede paciência quem já está ao vivo. Eu já vi que a Aline está ao vivo, além do Parque Alvorada. É a minha amiga ali. E o Luiz Borges, o nome que está. Por enquanto a gente está sem retorno. A gente tá, esse momento geralmente é para distribuir nos grupos. Eu peço a vocês que já coloquem aí nos grupos, porque já estamos online, viu? Se a gente puder, vai distribuindo, que eu vou aqui já pro Facebook para colocar lá no... Notícia, né? É. Tu pode até fixar lá e depois, né, desfixa e bota como é. Vou colocar aqui. Vocês no momento vão distribuindo aí nos grupos de WhatsApp, só enquanto eu... Internet. Uhum. Tu tá nas duas? Só na minha. Ou só na daqui, pô. Bota nas duas, porque às vezes um ajuda o outro. Eu vou tentar bem que logo já colocar no... Pedir aqui a compreensão. Os amigos ficam à vontade, viu? Chegando BR Obró. Os amigos ficam à vontade aí. Esquentando. Política, principalmente, já começa já se desenhar, né? Já gente saindo do páreo, segundo matérias aí de blog. Aqueles nomes mais citados, dois aí já tipo tiraram de, né? Saiu. Tratar de muita coisa aqui daqui a pouco, da política, administração, nível nacional, estadual. Fazer aqui também notícias, vocês também podem participar. Interagir, né? Interagir. Já estamos ao vivo, viu? Pode ficar à vontade para comentar. Novidade aí para nós. Da região sul da cidade, Parque Alvorada. A Aline Fonseca é a diretora do hospital aí, se quiser mandar aí como é que tá o atendimento lá, se tem os médicos, tá tudo lá de plantão. Se a população pode, qualquer emergência, se deslocar para lá. É obrigatório, né? Porque às vezes tá faltando alguma coisa, mas está tudo ok. Pode entrar em contato aí, mandar a Aline, o nome dos médicos aí que estão atendendo. Por falar em saúde, Eduardo, Teresina já implantou hoje, a partir de hoje, o terceiro turno na área da saúde, né? O atendimento. As UBS, é uma tendência. É uma nova sistemática na área de saúde, que é interessante, né? A partir de 5 horas. Já que tá falando em saúde, Ademar, ficaria descoberta essa área, né? Até vi também no site da Agência Brasil que o ministro Mandetta, né, o ministro da Saúde, disse que para 2020 vai ter uma reformulação aí no questão do SUS, da área da saúde, aí, muito importante aí para o Brasil, uma das primeiras mudanças aí que vai acontecer. Está lá em debate hoje do ministro da Saúde, anunciou que o SUS vai ter novidades aí para 2020. Você falou em saúde, os agentes de saúde estão intensificando de casa em casa em Timon. É uma campanha no sentido de obrigando agora todo cidadão a ter o cartão do SUS. Segundo os agentes, é extremamente necessário em situação de urgência, né? Situação de urgência. Por exemplo, o cidadão sofre um acidente, não tem o cartão do SUS, vai ter dificuldade para ser recebido urgentemente. Acredito que com isso ele terá dificuldade, se não tiver o cartão, a UPA vai ter dificuldade, não quer receber. Aí para ser feito o encaminhamento para o Getúlio, aliás, para o HUT, outro problema. Então eles estão recomendando aí a
todo mundo, a todo cidadão que tire o cartão do SUS. É interessante. Mesmo que a pessoa tenha plano de saúde. Ah, mas eu não preciso, eu tenho um plano de saúde. Eu fui justificar isso lá para a agente de saúde e ela disse, não, moço, o plano de saúde é importante você ter, mas que seja necessário um atendimento de urgência, você vai precisar. E já que você ainda na parte da saúde, também parece que vai começar a vacinação antirrábica no município de Timon, vai ter uma campanha, uma campanha antirrábica. Aí já preparando a população aí. É importante, né? Doença do cão aí transmitida através do mosquito que pica o cão. E parece que já vai iniciar aí. Pronto, Dick? Não. Tem que distribuir nos grupos. De novo. Alguns grupos. Eu também tô. Esse momento sempre isso acontece. A gente tem sempre essa tradição de distribuir nos grupos, né? Porque às vezes tem uns que tá, outros não tá. Eu recomendo, viu? Assistam o programa, que está top. Recomendo que fiquem. Tá muito quente o programa hoje. Eu tô distribuindo aqui porque tem alguns grupos que, né, uns estão, outros não estão. E eu tô tipo aqui reforçando a distribuição nos grupos. Isso é natural toda vez no início do programa, né? Por isso que a gente iniciou até 5 minutos mais cedo. E a gente mudou também o horário, né? Nós vamos a partir de agora, a partir de hoje, 8 horas da noite. Habituar. Entendi. Bom, tivemos aí um probleminha, segundo aí o nosso câmera, mas já tudo solucionado? Tudo solucionado, ok. Bacana. Assim mesmo, ao vivo, já dizia Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? faz ao vivo. A gente continua aqui distribuindo, peço, né? Os amigos. Pode até já iniciar aí a pauta, né? A pauta nacional, que é a questão do meio ambiente. Os amigos já podem começar. Eu vou continuar divulgando aqui nos grupos, né? Para dar um reforço aqui na divulgação. Porque ainda tem gente que diz que às vezes não assiste porque não vê, não sabe. E eu estou tentando aqui fazer isso, entendeu? Pois bem, enquanto isso, vamos à nossa tradicional abertura, né? Hoje quinta-feira, 29 de agosto Terminando o mês de 2019, estamos começando mais uma edição do programa Entrevistas. Sem formalidades, sem frescura e sem cortes, né? Para todo mundo através da internet. Eu, Ademar Souza, Ludoíga Almeida e Eduardo Reg, e ali o nosso câmera Gabriel Almeida, que é o homem responsável aqui pela nossa imagem, né? E estamos começando, né, Eduardo? Eu quero aqui, vamos ao seu boa noite, valendo já. Boa noite, agradecer mais uma vez, agora já de uma forma mais concreta, o início do programa. Nosso 6º programa, né, Demar? Já estamos... Sem dúvida. Nem passa tão rápido, chegando já ao 6º programa, mas cada dia com mais sucesso, cada quinta-feira melhor, recebendo sugestões por onde a gente passa, a gente sempre informando que a gente pode melhorar. As críticas são naturais, são né? naturais, mas ao vivo, todo ao vivo tem os erros, tem os acertos, e a gente espera trazer hoje aí muita informação para você a nível nacional, como eu disse antes. A gente vem de Brasília, vai chegando em Timon, em 1 hora, 1h20, 1h30 no máximo de programa, a gente vai fazer um resumo aqui da semana aqui na política, informações, em geral para a população, principalmente para aqueles nossos seguidores mais fiéis que estão aqui toda quinta-feira, que a partir de hoje começa a partir das 20 horas. Já tem gente que fica na expectativa, né? Querendo que o programa tenha logo início, né? Então, toda quinta, a partir de 8 da noite, né? Às 20 horas. A partir das 20 horas, programa Entrevistas, inovando no jornalismo timonense, né? Eu digo timonense, não, maranhense, né? Da região dos Cocais, né? Afinal de contas, nós estamos aqui localizados na região dos Cocais maranhense. Vamos aqui ao boa noite do Ludoíga Almeida, que está espalhando aí os links para os grupos de WhatsApp e de Facebook, a fim de que aumente aí a nossa integração com os espectadores, né? Boa noite a todos, né? Já estamos ao vivo e alguns
a audiência já começa a interagir aqui. E aqui, como o Ademar disse, é sem formalidade, né? Eu estou, inclusive, aqui já um telespectador está fazendo contatos que não está conseguindo, mas eu acho que ele não deve ter o aplicativo. Eu estou até, inclusive, respondendo aqui urgente, aqui, só peço, né? Só um minutinho aqui. Aí, às vezes, a pessoa fica fazendo contato e a gente está ao vivo aqui e não consegue atender a todos, né? Então, já estamos no ar aqui. Agora eu já consigo ver aqui algumas pessoas que já estão online, né? A nossa internet aqui e lá está oscilando. E agradecer sempre a todos que, desde o início, né? Inclusive nos dão força quando nos encontram, dão dicas, entendeu? E agradecer a todos, né? Vamos iniciando aqui. Eu só vou conferir aqui a audiência. E eu tô conferindo o retorno de áudio e vídeo, tá bacana. O grupo é o Notícias de Timon, né? Isso, o grupo. Não, mas tá no blog, na fanpage do blog do Ludwig, né? O link é aberto, mas tem uma pessoa aqui que tá reclamando, mas eu acho que ele talvez não deva ter o aplicativo do Facebook no celular dele. Porque se tiver, mesmo sem ter conta, a pessoa consegue acessar. Mas hoje, mas o Gabriel, a gente está até tentando descobrir aí tem uma forma que a gente consegue transmitir simultaneamente via o YouTube. Como são empresas concorrentes, a gente vai ter que ver como é que soluciona isso aí. Porque no YouTube ele é aberto, mais do que o Facebook. Né? Seria uma opção a mais, né? Para o nosso É uma opção a mais, né? é uma opção a mais, né? Aqui já tem algumas pessoas falando, eu vou fazer questão logo de registrar a audiência aqui. Denis Gomes, Antônio Neto, André Gustavo... já citei André Gomes dos Santos, muito boa noite, amigos, né? Que Deus tá mandando aqui um alô, né? Que Deus venha abençoar o programa comunicativo, né? Abraço, André Gustavo, Elton Carvalho, nosso fiel, nossa audiência cativa, né? Tá dando boa noite, né? Grande bom abraço, trabalho. meu amigo Elton Carvalho. Abraço, Elton. Gente boa. Rafael Santos, Antônio Neto, o João Vitor acaba de entrar, nosso amigo João Vitor, blogueiro de Matões, entendeu? Já tem aqui alguns comentários, alguns compartilhamentos. E só conferir aqui que a internet hoje continua daquele jeito, mas vai ser resolvida. Toinha Souza, irmã do nosso amigo Ademar, já está participando aqui. Grande abraço, boa noite aí, o Diego, Toinha Souza. Nosso amigo Diego, lá do centro, do D-Center, né? Posto de lavagem D-Center. O Luiz Lima Borges, a Gisele Chaves, a Aline, a gente já citou, que foi uma das primeiras que entrou, Jaelson Moura, Bruno Vinícius, José Alfredo, né? José Alfredo. São algumas pessoas que eu estou conseguindo registrar aqui a audiência, né? O João Vitor acaba de dar boa noite aqui, né? Genésio Aragão, porque tem alguns casos que a gente só consegue ver, não sei porque depois do programa, a gente pede até desculpa, né? Porque tem hora que a gente não tem nem como atender, né? Entendeu? Mas eu tô aqui, inclusive, já conferindo por todos os canais. Bora começar com a nossa pauta aqui. Os amigos ficam à vontade para iniciar a pauta. Ademar, a gente vai iniciar aqui a pauta de hoje, né, Ludwig. A gente vamos tratar rápido, porque a pauta está muito extensa, mas a gente vai não poderia deixar de falar do tema hoje que as queimadas? Que é o Brasil, o mundo, é o tema, as queimadas na Amazônia. E a gente vai tentar passar por esse tema aqui, que é as queimadas na Amazônia. Não há como a gente fugir desse assunto, Eduardo. Que virou uma polêmica diplomática. É o tema dominante do momento. É. Não adianta esconder essa realidade que afeta o Brasil há muito tempo. Eu não sei por que agora a imprensa se voltou com mais intensidade para o fato das queimadas. Isso acontece todo ano. Ademar, eu costumo dizer que o Brasil foi descoberto em 1500. Mas a Amazônia parece que foi descoberta em 2019. Concordo com você. Porque na semana passada, no início dessa semana, eu abri todos os blogs locais, nacionais, a manchete principal, as queimadas na Amazônia. Okay. Então foi um assunto que, aliás, está sendo o assunto da semana e temos aí o governo, Ademar, federal, quando falo governo, através dos seus porta-vozes, diz que as queimadas já estão
controlados, não estão encerrados, tem muito mais, já estão Ele controlados. utilizou as Forças Armadas. A Força Armada baixou um decreto que está proibido de você tocar, fazer aquelas, Provocar, né? Provocar. queimadas para fazer agricultura, né? Para limpar o pasto, para O governador também. Em resumo, até tocar fogo no lixo. Tá proibido, tá proibido. O governador Flávio Dino parece também que assinou um decreto. Aqui no Maranhão. Agora sim, com relação a esse decreto, o que foi tratado inclusive na imprensa de São Luís, é que, inclusive, um abraço para nossos amigos Gilberto Leda e Linhares, né, que também divulga sempre nosso programa. Eles trataram sobre esse assunto lá no programa deles, que é toda segunda-feira às 21 horas. Na Real. É o programa Na Real. E tem um tipo, quem abordou esse assunto foi até o Linhares. O Ademar é da roça, como eu também sou. Também. E a gente sabe que existe um tipo de fogo que é uma espécie de contrafogo chamado. Que é uma forma de você evitar que o fogo passe toda a terra. Né? Não é que você vai queimar tudo, né? É. Você queima um espaço para evitar que o fogo... que caso apareça fogo de forma acidental, ele invada lá. Então, pelo que os meninos comentaram, o Gilberto Leda mais o Linhares, que inclusive tratou com muito detalhe sobre isso, parece que está proibindo até esse tipo de queimada, que é preocupante, né? Por um lado é muito preocupante, né? Por um lado é muito preocupante porque isso pode, às vezes, deixar de evitar alguma coisa e com isso possa... Mas a gente pede a Deus aí que, né, quem tem fé em Deus sabe que pode ter solução divina, mas eu ainda não tinha visto esse tipo de decisão assim, né? Porque quando você vai tomar uma decisão é necessário que você consulte, né, técnico, pessoas que entendam daquilo ali, ou então vá atrás do índio, do caboclo, do interior, de alguém que entenda, para poder tomar a decisão. Apenas riscar um papel proibindo, entendeu? Não vai resolver, né? Mas a intenção é boa, a gente sabe que a intenção é boa. E nesse tema virou uma guerra entre aspas diplomática, né? Uma guerra que a gente vê aí o debate que está entre o presidente da França, o Macron, isso, com o presidente... Que entrou no assunto, né, também, se preocupou, né? Se preocupou, aí tá A coisa evoluiu até para o campo pessoal. Isso, tá essa trocação de farpas, teve reunião do G7, que definiram uma ajuda para os países que fazem parte, que tem a Amazônia, como Bolívia, Venezuela, Colômbia, aqueles países ali que ficam próximos à região amazônica. E o presidente Bolsonaro disse que só aceita a ajuda do presidente Macron do G7, que teve a reunião, se ele pedir desculpas. Aí a gente também tem que ver que o Bolsonaro também foi indelicado com a esposa, né? Foi, já entrou para outro lado, né? Aí, então fica essa troca de farpa e o momento é de ajuda, né? E agora também é de se estranhar o que o presidente da França tão preocupado com a Amazônia, né? Porque a gente sabe que a Europa lá praticamente lá é cidades, florestas são poucas lá, né? É aquela velha história de que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Então isso ganhou essa dimensão toda na imprensa mundial, que a Amazônia é tida como o pulmão do mundo, é considerada, né? Mas eu assisti e li também sobre isso nessa semana, que isso é mito. Porque o oxigênio que a Amazônia produz, ela mesma consome. Então, isso de dizer que a Amazônia ela é o pulmão do mundo, não é bem verdade. Ela ajuda no resfriamento da terra, ajuda porque é uma grande floresta que consome. Mas a questão de oxigênio, isso eu assisti essa semana que é mito. É uma questão muito complexa, né? A gente avalia. Pois então a gente vai sair lá de Brasília desse tema, fomos na França, para o Brasil, essa troca de fato, que é um assunto muito complexo, mas os jornais aí, as redes sociais estão cheias desse tema. Era só para não deixar da gente não tocar num assunto tão importante do momento. É uma coisa um assunto muito importante para os estudiosos, né? Exatamente, da área, né? Exatamente. Agora a gente vai passar aí para vindo de Brasília, a gente vai bater em São Luís agora, né? Na capital maranhense, com temas aí que o blogueiro Ludwig... Por falar em São Luís, o Ludwig sempre elabora, o Ludwig que é muito atento aos fatos. A política da capital maranhense. Ele sempre elabora uma pauta contendo
informações muito apuradas. E a gente tem 2 temas sobre lá, né, que a gente separou aqui. Se aparecer, ele não tiver alguma coisa, que foi a questão de uma pesquisa que o Neto Evangelista já aparece, segundo uma pesquisa, ele já aparece com 9 pontos, né? Já encostado com Duarte Júnior e com o Hélito do Curso. E também sobre Josimar de Maranhãozinho, que não vai mais ser candidato à reeleição, segundo ele, que é um cargo majoritário. Fato novo, né? Esses 2 temas aí que a gente separa. A internet tá oscilando um pouco aqui, mas essa questão que o Eduardo já fez a abertura dos tópicos de São Luís, com relação a São Luís, a pauta, né, de São Luís, a internet não está ajudando aqui, não. Mas um dia eu vou... lá no Gilberto Leda, nosso amigo Gilberto Leda, a gente vai destacar aqui uma matéria que saiu nele lá. Se tu conseguir abrir bem, Eduardo, por favor, porque minha internet aqui... Dia 1º de agosto eu resolvo essa situação aqui, né? Tá muito perto disso aqui. Mas é uma mudança no cenário. O Gilberto Leda fez questão de destacar esse assunto. Eu estou, inclusive, tentando abrir aqui também, mas eu estou tentando ver o retorno do programa. Eu acredito que esteja tudo ok, né? Mas é a questão do Neto Evangelista, né? Que é do Democratas, né? E isso, de certa forma, caiu como uma bomba no meio político, né? Lá de São Luís, com relação à disputa da prefeitura, né, dos nomes dentro da base do governador Flávio Dino, né, que é mais um nome. E, na verdade, o deputado Neto Evangelista, que foi secretário, o nome dele já está à disposição faz tempo, né, mas era ainda dentro do campo da timidez, né, E agora, nessa semana, eu estou procurando aqui, o Gilberto Leda publicou, achei aqui, Eduardo, que tem uma pesquisa, né, segundo o jornalista Gilberto Neto, que já tem uma pesquisa lá que o Neto já aparece, o deputado Neto Evangelista já aparece colado ao deputado Duarte Júnior, que na base do governo o deputado Duarte Júnior é quem mais aparece disparado, desculpa, na frente de todos os candidatos lá, da base, né, do comunista, né. O primeiro lugar disparado, na verdade, de todos é o Braide. De todos, geral, né? De todos é o Eduardo Braide, né? Deputado federal Eduardo Braide. Como nós temos muitos espectadores piauienses, Rodrigo, é bom que sempre a gente dê mais detalhes, né? O Eduardo Braide é deputado federal, né? Foi deputado estadual. Foi deputado estadual. Deputado federal deputado pelo PMN, mas está saindo, parece, tudo indica, por Podemos. Vai comandar o Podemos no Maranhão. E fortíssimo candidato a prefeito de São Luís, né? Pois é, voltando aqui à pauta com relação à pesquisa, né, entre os candidatos lá da base do governo, o Gilberto Leda diz aqui no blog dele que ele teve acesso a uns números, né, e que coloca o deputado Neto Evangelista, que é pré-candidato a prefeito pelo Democratas, com 9%, né? Ele com 9%, depois vem o deputado Hélito do Curso, que é do PSDB, que é da base de oposição, ligado ao senador Roberto Rocha, né, que é o presidente do PSDB no Maranhão, aparece com 10% o deputado Hélito do Curso, e o Duarte Júnior com 11%, né? Isso aqui, essa divulgação dessa pesquisa que o Gilberto Leda teve acesso, provocou um certo alvoroço lá, né? Porque o deputado Neto Evangelista, ele é um jovem com a desenvoltura fora do normal, né? Quem já teve contato com ele é um cara extremamente aberto. E ele não é, assim, por ser filho de um ex-deputado, né? Que o pai dele foi João Evangelista, foi presidente da Assembleia, né? Um político de muita experiência, ele foi criado nesse meio. E esse é o terceiro mandato agora? Eu não lembro a quantidade de mandatos. Gilberto Leda já está ligado. Eu acho que é o terceiro mandato. Pois, obrigado, Gilberto Leda, já está online aí já. Eu não estou olhando agora, estou lendo aqui inclusive tua matéria, mas só para finalizar esse tópico, ele apareceu e isso aí provocou um alvoroço. Ele é um cara de muita desenvoltura, aberto, conversador e tal, diferente do Duarte. O Duarte aqui e lá tem umas quedas, né? É desagregador. Que às vezes desagrega, né? Já provocou briga com quase boa parte da Assembleia. Metido polêmico, né? Eu não considero ele polêmico, não. Eu considero ele outra coisa, mas eu não vou dizer o que eu acho dele, não, entendeu? Né? Mas até com o deputado Zé Gentil aqui de Caxias, ele já provocou lá um desentendimento que o deputado Zé Gentil... Você quis dizer que ele é oportunista? Não quis dizer isso, não.
o deputado Zé Gentil é um sujeito que só anda sorrindo, né, de bem com a vida e tudo, e até com o Zé Gentil ele... Questão dos projetos, né? Parece assim que não é muito normal da cabeça, né? Entendeu? Porque na Assembleia, como a Câmara de Vereadores, a Câmara dos Deputados e o Senado, é um local de questões apenas ali dentro daquela limitação, né? Daquela limitação. Não pode passar daquilo ali porque ali são coisas no campo da ideia, né? E aí o deputado Duarte já provocou lá um mal-estar com um bocado de gente, inclusive com o próprio Neto Evangelista, né? Que hoje, segundo Gilberto Leda, desponta muito bem na... A questão da CCJ, né? Foi aquela... Os projetos deles não estavam sendo... umas histórias de copiar projeto, né? Não, e também disse que ele reclamou de projetos dele, que a CCJ estava não dando o parecer favorável Por falar, à aprovação. já que vocês estão falando em candidatos da base governista, o deputado, o deputado federal, né? De mandato. E secretário. Rubem Júnior aparece em alguma... Ele aparece, mas não aparece com destaque, não. Ele nas pesquisas que tem sido feito lá, ele não aparece nessa casa aqui de 9, 10, não. Me parece que é em torno de 4%, né? Pontuou abaixo da média. Ele tem algumas barreiras para enfrentar lá em Ele não é de São Luís. Ele não é de né? São Luís, fica em Matões. Né? Mas eu acredito que ele nasceu lá em São Luís. Ele é filho, tem ligação muito forte com Matões, né? Mas ele tem se dedicado há muito tempo a São Luís, né? O pai dele, todo mundo e a mãe sabe a história dele, né? Mas ele tem uma ligação muito forte com São Luís. Até agora não emplacou. Ele é secretário, tem lá um trabalho para desenvolver. Até porque, como deputado estadual, ele morava em São Luís, né? Ele sempre morou em São Luís, né? Mora lá, tem casa boa e tudo lá. Né? Mora muito Partido do governador. Mas, às vezes, tipo assim, tem tudo, mas não tem o necessário, né? Tem tudo, mas não tem o necessário. Só registrar a audiência aqui. Davi Roseno está assistindo a gente aqui, já escreveu aqui mensagem. Júlio Araújo, o Gilberto Leda mais uma vez, nosso amigo, grande amigo. Abraço. Um abraço pro Gilberto e eu mande um abraço pro Linhares. Grande abraço, Gilberto Leda. O França Raiz, nosso amigo França Raiz, Ítalo Rômulo, né? E tem mais algumas pessoas que estão aqui. Vamos já seguir. É só registrar aqui o Assis Barros. Um amigo meu da Universidade Federal está assistindo, é professor aqui no Maranhão. O vereador Bilu de Matões está na audiência. Obrigado, Bilu. O José dos Santos, o Oliveira, né? Lá do... Oliveirinha, chamado, né? Não, o Oliveira do Cocais, entendeu? O Dino César, o Antônio Neto eu já citei, né? Toinho eu já citei. Edevaldo Rebo está aqui também online. É porque tem algumas pessoas que passam e a gente Esse é cativo, né? Jaelson Moura, né? Não deixa de ver o irmão, né? Amigo Jaelson Moura, né? Ele não vai ficar muito feliz com daqui a pouco umas notícias que a gente pode dar daqui da cidade. Registrando a Adalberto Souza, eu estou fazendo questão de registrar, que sempre a gente vai, né? E eu não gosto de fazer, eu fico triste quando eu não consigo. Fernanda Moura, Ivani Oliveira, né? Antônio Francisco, João Amorim, né? O Elton já registrei, todos aqui eu acho que já registrei a maioria já. O vereador Helder Kaique também está ligado. Tá ligado? Abraço, vereador Helder Kaique. Grande abraço. Glauciane Santos também. Por falar em Helder Kaique, ele disse que só não assiste o programa quando está na igreja, né? Isso, né? E ele diz que quer o programa não é só de 1 hora e meia, não. Ele quer 2 horas, 3 horas, que ele gosta. O Helder Kaique é um jovem inteligente. É uma pessoa muito aberta de diálogo. Quer uma cadeira definitiva em 2020 lá. Ele não quer mais uma cadeira provisória lá na Câmara, não. Eu acredito que ele tem tudo para conseguir, porque ele é trabalhador, né? Tem que escolher o partido correto, Helder. Se for o partido errado, roda mais uma vez. Voltando aqui vai ser a chamada bucha de novo. Voltando aqui a pauta. Né? Eu tô toda hora testando aqui. Pra mim, a internet aqui é com Josimar de Maranhãozinho, né? Nós vamos já para essa pauta agora. E o outro nome que surge, né? Tu já citou o nome aí, que é o do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, com relação à base do governador. Assim como pré-candidatos a prefeito já tem muitos, e isso tem provocado um desentendimento na base do governo. Estamos há quase um ano da eleição, né? Isso, mais de um ano. Na base do governador para pré-candidato a prefeito já tem muito, e agora já começa a aumentar um a mais aí. Significa dizer que estão antecipando, né? Pré-candidatos a governador, né?
E entre esses nomes já existe dois tradicionais, já muito falado, que é do senador Everton Rocha, presidente do PDT do Maranhão, e do vice-governador Carlos Brandão, que agora está no PRB 10, né? Ele está no partido que agora é republicano. Republicanos. Isso, né? Então, depois desses dois surgiu esse final de semana que o deputado federal Josimar de Maranhãozinho está se movimentando muito. E ele, né? ele declarou lá na Sabutimba, como é o nome da cidade? Não, é Satubinha o nome Satubinha. da cidade. O nome da cidade de Satubinha. Foi um evento que aconteceu lá e ele deixou claro lá que não é mais candidato à reeleição. Né? Câmara Federal. Não vai disputar a reeleição. Ele é deputado federal, não vai disputar justamente a reeleição do mandato. Ou vai para o cargo de governador ou senador, não é isso? É o vice. O vice também. Pode né? ser o vice também. E ele deixou muito claro isso, né? E é um deputado forte, 200 mil, o mais votado do Maranhão. Muito bem estruturado. A esposa é deputada estadual. De um partido dos mais importantes do cenário nacional. Elegeu a esposa deputada estadual. E ainda o que é muito ligado... E o Hélio, deputado Hélio Soares. E ele é municipalista, né? Ele tem uma Isso, tradição municipalista. E há notícias sobre Josimar que ele está querendo e está tentando já expandir o partido, já pensando em 2022 nesse projeto. Os candidatos do partido, do PL agora, que é PL, participarem das majoritárias também nos municípios, principalmente aqueles municípios de grande porte, Caso Timon, Caxias, Codó, Bacabal, Santa Inês, municípios de um maior potencial eleitoral. Né? Exatamente. Até que estou um pouco rugo aqui, estou a garganta aqui meio assim, mas... Isso é consequência das queimadas né? E da fumaça, né? 2019 tá certo, né, de queimada. Pois é, a pauta sobre o menino, o deputado Josimar, foi tratada aí pelo Eduardo, né? Que é um nome novo que surgiu aí, que antes até então era só o Everton e Brandão, né? Então agora surge o nome do deputado Josimar de Maranhãozinho. Ele não definiu, né? Mas que vai disputar. Ele não definiu o que quer disputar, mas disse apenas que... Eu até anotei aqui a frase na íntegra, Mandou né? o recado, né? Eu anotei aqui a frase na íntegra que ele disse lá, né, para quem perguntou ele lá nessa cidade de Satubinha, que não vai disputar a reeleição, né? Com isso ele já delimitou um espaço. Se não vai disputar a reeleição, ele deixou claro lá que vai disputar cargos majoritários, né? E para quem não sabe, o deputado Josimar, eu já até falei aqui durante a fala do Eduardo, ele elegeu, né, praticamente deixou a esposa na cadeira dele, ela é a deputada Detinha, ela é deputada estadual, né? E dentro do seu partido tem o deputado Hélio também, que foi eleito com uma certa articulação dele, inclusive o deputado Hélio teve votação aqui em Timon, né? Foi votado aqui em Timon por um grupo ligado ao atual presidente do PL de Timon, o Humberto Silva, né? E o próprio Josimar também teve um apoio aqui, né? Então ele tem 2 deputados estaduais e tem ele. Fora isso, ele tem uma forte influência numa região grande aqui, nessa região próxima de Santa Inês, algumas cidades ali, me parece que Zé Doca, se eu não estou enganado, a irmã dele é prefeita lá, e também tem outra cidade pequena na região de Centro do Guilherme, e onde ele foi prefeito também lá de uma região, né? É um nome forte, né? Que ele foi prefeito de Maranhãozinho, né? Isso, Maranhãozinho. Por isso que ele leva o apelido. E Centro do Guilherme é uma cidade próxima lá de Maranhãozinho, né? Ele tem uma influência política ao redor de Maranhãozinho, né? Que Centro do Guilherme faz parte também. Eu estava trocando, mas Centro do Guilherme deve ter algum aliado dele lá, né? Registrar aqui, acaba de entrar aqui o ex-vice-prefeito de Timon, Edvar Ribeiro, que sempre nos dá audiência, acaba de entrar. O vereador Juarez Moraes. E o presidente da Câmara também acabou de entrar aqui online, o Elber Guimarães, né? Júlio Araújo já registrou? Já sim. O Elber foi o entrevistado, para quem não sabe, ele foi entrevistado, tá no arquivo aí da minha fanpage, do blog do Luduí. O presidente Elber, presidente da Câmara de Timon, foi entrevistado na semana passada, né? E... Para resumir, né? Quer dizer que mais um pré-candidato do grupo do governador aparece agora. É o terceiro nome, né? Terceiro nome. Já faltando quanto tempo ainda? Mais de um ano, um pouco mais de um ano para a eleição. De governador? Não, rapaz, o cara é pré-candidato a governador. Pois é. Governador falta mais de 5 anos. 2022, né? Pouco mais de 5 anos. Já temos 3 pré-candidatos. Everton Rocha,
senador. Carlos Brandão, que deve ficar com a caneta após a saída de Flávio Dino para a disputa ou de presidente ou de senador. E no campo, Josimar de Maranhão. e no campo da oposição, há alguma movimentação? Há de surgir um nome, porque hoje eu olho para a oposição maranhense e ainda não vejo um nome para... A Maura Jorge ainda não deu sinal? Pode ser que a Maura Jorge se destaque, hoje ela é a presidente da FUNASA, se o bolsonarismo pegar mesmo no Maranhão, né? Se o governo Bolsonaro deslanchar, aí é o que pode acontecer. Mas hoje eu não vejo um nome ainda na disputa da oposição. Família Sarney. Eduardo Braide. Eduardo Braide, será se ele sendo eleito prefeito, ele vai deixar a prefeitura para disputar? Se ele tiver chance. Eu particularmente não acredito. O Ludovico tocou Se ele tiver chance. uma situação muito interessante. E se ele tiver chance? Depende também da composição da chapa, que ele for para a prefeitura, né? Se for uma pessoa do projeto político que ele esteja, né? É registrar aqui a audiência do Erivan da Vila Angélica, acabou de entrar aqui, né? E vamos à pauta, Ademar Souza, Coelho Neto. De Coelho Neto, entendeu? Você deu um destaque lá e localize aí a informação. Pois bem, ontem, quando a gente estava definindo aqui as pautas para hoje, eu tinha recebido uma informação, mas faltava ainda confirmação oficial, mas hoje consegui realmente obter essa informação concreta. Em Coelho Neto surgiu aí um fato novo hoje. O presidente da Câmara Municipal de Coelho Neto passou a ingressar no PSD, através de uma articulação aí do jovem bacharel em Direito, Ulisses Joaquim, que vem a ser o vice-presidente estadual do PSD no Maranhão. E o Ulisses Joaquim, vamos aqui ler. Quem é o presidente? Justamente. O presidente estadual. Você disse que ele é o vice. Quem é o presidente estadual? O presidente estadual é o deputado federal Edilásio Júnior. Assumiu recentemente, né? Eduardo, eu vou passar aqui rapidamente um trecho da matéria para que o nosso espectador compreenda bem melhor. O presidente da Câmara de Coelho Neto ingressa no PSD por articulação de Ulisses Joaquim. O vereador Marcos Aurélio Tourinho, presidente da Câmara Municipal de Coelho Neto, deixa o PDT e passa a ingressar no PSD. Um fato aqui que eu não atentei para colocar na matéria, Ludovico e Eduardo, é que ele deixa o PDT de Rafael Leitor. Lá de Coelho Neto, né? Que Rafael foi bem votado em Coelho Neto. Deixa um fato que eu nem atentei para colocar aqui na matéria, né? Mas lembrei agora, né? Bom, dentro do projeto de fortalecimento do PSD na região dos Cocais, o vice-presidente da sigla a nível estadual, Ulisses Joaquim, conseguiu, através de sua articulação, 2 importantes adesões políticas no município de Coelho Neto. Nesse plano, passarão a integrar os quadros do PSD, os irmãos advogados Marcos Aurélio Tourinho, presidente da Câmara Municipal de Coelho Neto, e Marcelo Tourinho, também advogado, que irá presidir a comissão provisória do PSD naquele município. Marcos Tourinho deixa o PDT, pelo qual foi eleito em 2016. A decisão do vereador Marcos Aurélio Tourinho e do seu irmão de integrar o PSD aconteceu em um encontro em São Luís na semana passada, através aí de uma articulação feita pelo vice-presidente, como citei no início, Ulisses Joaquim. Ademar, mas essa entrada do ingresso do presidente da Câmara de Coelho Neto, Vereador Marcos Tourinho no PSD, tem alguma intenção a mais, ou é só mesmo a questão partidária que ele vai comandar, ou ele tem alguma intenção em 2020? Já não ficou claro. Há informações de que nesse primeiro momento ele quer organizar o partido, vai partir para uma campanha de filiação, buscar novas lideranças, no caso, pré-candidatos a vereador, e quem sabe, em outro momento, discutir a possibilidade de sair pré-candidato a prefeito de Coelho Neto. Então, surge aí mais um nome, mais uma nova opção aí para o povo
de Coelho Neto, para analisar. Pelo menos é a informação que eu tenho. Eu fiz um contato com o Coelho Neto, já agora próximo de iniciar o programa, para tentar pegar alguns nomes lá, né, de pré-candidatos. Além do prefeito Américo, que está disputando a reeleição, né, tem o grupo do... A gente já até tratou desse assunto aqui, né, mas eu consegui pegar outros nomes. Tem o grupo do ex-prefeito Solinei Silva, que dizem, né, lá as pessoas que conhecem, inclusive esse final de semana eu tive contato com uma pessoa presencialmente, que a eleição lá, por mais que alguns não queiram, passo pelo ex-prefeito Solinei Silva, entendeu? Continua Ele sendo uma liderança, continua né? sendo uma das forças, né, mais influentes na cidade, né? Tem o grupo dele, o grupo do prefeito. Aí tem o nome da ex-prefeita Márcia Bacelar, que uns dizem que não é candidata, outros dizem que é, mas o nome dela também ainda é forte. Continua lá, vivo. Continua viva. É ex-prefeita Márcia Bacelar, esposa do ex-deputado Bacelar. A pessoa me passou também o nome aqui de Wilson Baiano, né? Eu esqueci até de perguntar mais detalhes sobre esse nome, Wilson Baiano. O Val, que é o ex-vereador polêmico, o ex-vereador Val, que é muito conhecido, o Ademar deve lembrar dele. Tem O Val. É da oposição? É oposição. Eu estou citando foi aqui. do PSL, né? Todos são oposição que eu estou citando. Foi do PSL, né? O empresário Serra, né, que foi candidato na eleição passada, é um nome também que tem lá. O Albino, se eu não estou enganado, o Albino, ele foi, não sei se do PPS uma época, eu não sei qual é o partido que ele está. O Albino é policial civil, né? Ele é um policial civil, ele era muito ativo nas redes sociais, eu não observei mais as publicações dele, mas era muito ativo, o Albino. E o Antônio Pires, que foi uma informação dada em primeira mão pelo Ademar Souza, que inclusive... É o vice-prefeito, né? O atual vice-prefeito Antônio Pires, que está rompido com o prefeito Américo, né? E o Ademar conseguiu essa informação em São Luís, né? Com fontes ligadas aos comunistas. E aí fez um contato com ele, ele confirmou realmente que é pré-candidato a prefeito. À disposição, né? De concorrer, né? Que é pré-candidato lá. Né? E assim, o Antônio Pires... todo mundo tem sempre uma ligação. Antônio Pires foi da cúpula mesmo pesada. A gente não pode revelar a fonte, né? Mas ele tem um apoio da cúpula grande, né? Do alto clero mesmo, do altíssimo clero. Comunista. Né? Comunista, né? O atual vice-prefeito. Com relação a esse nome que tu falou aí, que é o presidente da Câmara, o vereador Marcos Tourinho, né? Ele foi pro PSD na intenção de, quem sabe, até ser pré-candidato. Mas a informação que eu tive lá é que hoje ele antes não tinha, mas hoje tem um diálogo muito grande lá com o prefeito, né? Eu vi inclusive foto recente deles andando junto lá em, não sei se era inauguração, algum evento público. Agora, se tu olhar, a Câmara tem lá uma fanpage. Embora, Ludwig, ele tenha derrotado o candidato do prefeito, né? Derrotou, mas hoje já estão... Já existe uma afinidade, né? Depois tu entra bem na fanpage da Câmara, tu vai ver. Eles têm um programa, inclusive, de entrevista. O candidato derrotado hoje, que antes era um pouco assim... a cara fechada por causa da derrota, hoje já está muito alegre, já ando junto e tal. Eu acho que já teve alguma conversa lá. A questão do Marcos Tourinho, eu só acredito vendo, porque hoje ele é muito próximo do prefeito, né? E diz que lá em Coelho Neto não é necessário só ter gogó, não. Eu acho que além do gogó dele estar bem fraco, entendeu? De não ter coragem de entrar para uma disputa, agora o diálogo já é muito maior com o atual prefeito Américo, porque na verdade ele de fato derrotou o candidato a prefeito, que era um vereador do PT, né? E hoje tem até uma entrevista disponível lá na fanpage. A Câmara de Coelho Neto, ela tem uma fanpage e está disponível essa entrevista lá com com o ex-presidente, né? Um vereador do PT, que ele fala inclusive sobre a reformulação do regimento interno. Eles estão reformulando algumas leis lá da Câmara Municipal, né? E agora vamos a Matões. Hoje a gente está até um pouco bem adiantado. A pauta agora, de Timon tá... Agora a gente está, só para registrar aqui, a gente está apenas com 44 minutos, né, do início do programa. Agora que nós estamos com 44 minutos. E eu ia registrar uma pessoa aqui, eu terminei. É Raimundo Bolota, né? A pessoa, uma audiência nossa aqui. Obrigado, Raimundo Bolota. Eu tô localizando assim aos poucos. Ele deu boa noite pra gente aqui. Muito boa noite, Bolota. Pois é. Obrigado aqui pela audiência. Tem alguém para registrar? Sinta-se abraçado. Matões é... a próxima pauta é Matões. Eu estava só olhando aqui a audiência. Matões é as adesões, né? Pelo visto, a cada semana... Toda semana virou mania, né? Gabriel Tenório tem avançado principalmente
nas lideranças políticas ligadas ao prefeito, Ferdinando Coutinho, e o líder maior do grupo, o deputado ex-deputado Rubens Pereira, que está um pouco afastado da cidade. Gabriel segue avançando em cima das lideranças. E nessa semana, Gabriel aí tornou público mais uma adesão ao seu grupo político na cidade de Matões. E assim vem acontecendo. Toda semana a gente noticia que... Quem é a pessoa? Semana O passada nome aí divulgamos o irmão, né? O empresário do ramo de construções, né? Isso. O irmão lá, conhecido por irmão, né? Pois é. E a agente de saúde Elisângela, né? Isso vem acontecendo toda semana na cidade de Matões. Muitos dizem que é pelo afastamento, pela distância do Rubens Pereira, como a gente já relatou em outros programas, que é o líder do grupo político lá da cidade. Não está fazendo muito. Tem deixado a coisa E correr você tratou frouxo, né? isso em matérias também anteriores, Sim, que a sim. ausência dele lá não está tratando política. Há quem diz que essa ausência é uma coisa mesmo para, como você tratou Em matérias já. em matérias, que é para até como desgastar o prefeito, porque ele não tem esse certo traquejo com a classe política de lá. E na hora de chegar, rapaz, você não avançou, eu vou ter que botar meu candidato mesmo aqui. Né, Demar? Mas que tinha para É importante dizer que o nome da pessoa, que eu acabei de localizar aqui, o nome do cidadão que aderiu lá ao grupo do Gabriel Tenório, deixou a base do governo e foi para o lado do advogado Gabriel Tenório, que é pré-candidato a prefeito de Matões, né? O nome dele é Pedro Moraes, né? Ele é líder sindical lá na cidade, muito conhecido. Zona Rural? E não, ele é líder sindical no município. Não é porque No tem município de sindicato em Matões. Zona Rural também. Não, é geral. O sindicato, ele é o sindicato lá, que deve ser, ele não definiu qual é o sindicato aqui, deve ser trabalhador rural, mas ele abrange, né? Que, apesar de ser sindicato de trabalhador rural, ele fica com sede na cidade. Na Sim, verdade, sim. deveria ser na zona rural, né? É verdade. Mas fica com sede na cidade. Ele é muito conhecido lá. Até porque O toda a Pedro- estrutura é montada na cidade, né? O Pedro Moraes, né? É Pedro Moraes o nome do cidadão que aderiu. O Gabriel chegou até a publicar no Facebook dele e ele registrou, vou só registrar bem que a íntegra do texto, né? O cidadão, inclusive, até já assinou ficha de filiação. Eu não consegui identificar qual é o partido, porque não tá abrindo aqui Aí. O fato relevante aí, Dudu, enquanto você localiza, é que essas pessoas estão deixando a base governista, né? Isso, é. É um É um fato movimento relevante. contrário à força, né? Porque veja bem, quando o cara deixa a oposição para ir para o governo, a gente sabe que vai por força da estrutura, do poder. Mas essas pessoas estão deixando o poder para Eu ir vou só para a ler oposição. aqui a íntegra, né, do que o Gabriel registrou, mas não diz qual é o partido aqui, né? Não consegui identificar o partido. Por mais que a gente possa achar que é partido A ou B, mas ele não definiu o partido aqui. Ele botou assim: recebemos hoje a adesão do líder sindical Pedro Moraes, que já assinou sua ficha de filiação e será pré-candidato ao nosso lado. A luta continua com fé e coragem, lutarei pelos meus amigos, lutarei pelo meu povo, lutarei por minha cidade, né? Aqui um jargão político que ele usou no final. Para fechar, ele não definiu qual é o partido. Eu não sei se tinha sido você, Ademar, que tinha registrado que ele pode mudar de partido. Foi pro PSD, ele teve uma reunião. Foi tu que registrou? Foi de lá, sim, foi no blog. sim, esteve. Pois é. Por isso que eu tô na dúvida, né? Porque ele é do PV e eu não sei. Eu não sei. Mas o Gabriel ainda não anunciou, né? Que, Oficialmente não. Não, Ele conversou comigo depois daquela matéria, me ligou para que ainda continua no PV. dizer que continua, que houve uma conversa realmente, como se diz na linguagem popular, uma convite. conversa preliminar. A conversa avançou até certo ponto, mas nada ficou concretizado. Até na foto que você explanou a matéria, tinha lá Adriano Sarney, né? Que é do PV, né? Significa dizer que se fosse uma Uma transferência, consenso. seria em comum acordo, É um né? consenso. Agora, Ludwig e Eduardo, nós não poderíamos deixar de tocar no assunto. Matões perdeu no último sábado, né? Isso. Uma importante liderança do meio político rural. O Solimar era autêntico político opositor, né? Vinha fazendo uma oposição muito dura Mas ao prefeito, mas por sinal respeitosa também, né? respeitosa. Então o grupo do Gabriel Tenório teve uma perda significativa. Teve. Mas é como eu vi uns comentários nos grupos de Matões, que as pessoas dizem que o legado de Solimar fica, né? Lá da região de Santa Luzia, e o povo que estava com Solimar vão continuar com Com a família lá, com a né? família
clímax, né? Isso, vão estar lá junto. Alguém da família vai, No mesmo- vai dar prosseguimento ao o projeto. projeto dele. Eu deixo aqui também meus pêsames à família, né? O Solimar. Era um amigo nosso, né? Tinha E, até um certo contato com ele, sempre que a gente tinha. É um sujeito tranquilo. e né? era assíduo nas redes sociais, né? E tinha quem perdeu, eu costumo dizer que quem perde, quando uma pessoa dessa, que é uma pessoa importante na cidade, perde, quem perde não é só a família, quem perde é a cidade, quem perde a população perdeu um cara que brigava pelo povo de Matonha, né? Deixar aí nossos pêsames a toda a família, que Deus conforte nesse momento tão ruim que é essa passagem dessa vida, mas com certeza está ao lado de Deus. Passar Saindo de Matões, né? Finalizando aqui essa pauta de Matões, agora a gente vai entrar na pauta de Timon. A pauta de Timon é sempre extensa pela ligação que a gente tem com a cidade, né? Com relação a Caxias, né? Sempre a gente registra um fato em Caxias. Lá em Caxias está acontecendo algumas coisas que eu não consegui checar ainda à tarde, né? Inclusive, a gente, antes de iniciar o programa, a gente até compartilhou aqui, eu compartilhei rapidamente, mas é porque eu não consegui checar umas informações, né? Me parece que muito bombásticas por sinais, né? Do que está acontecendo lá. Mas assim, eu procuro ter responsabilidade, né? Até porque uma informação dessa, se for verdade, ela vai abalar a região e o Maranhão, entendeu? Então eu estou procurando checar, eu já até, né, hoje à tarde sondei mais algumas coisas, né? Eu recebi algumas informações, mas eu estou atrás, inclusive, de imagens, né? Eu tô tentando... Em breve você vai trazer mais detalhes. Se confirmar que é verdade isso, é uma bomba de efeito retardado, entendeu? Mexe com Mexe com tudo, por causa da repercussão, mexe com muita coisa, mas eu prefiro checar direitinho. A outra, antes de entrar na pauta de Timon, e agora saindo de Caxias, né, que lá pode ter uma pauta bombástica que mexe com muita coisa, né, e se for verdade é muito grave, muito grave. Eu, inclusive, até fico tranquilo quando eu recebo essas informações, porque geralmente as fontes não erram, mas eu prefiro ter 100% de certeza de algumas coisas. Com relação a Timon, eu anotei, inclusive, já, por incrível que pareça, em todas as pautas eu tenho mania de guardar arquivada. Tem uma história aí de um suposto prejuízo causado por um funcionário a uma empresa muito conhecida na cidade, né? Eu também, faz a dia que eu estou atrás dessa informação, inclusive os amigos, né, sabem dessa informação, né? De que um funcionário teria provocado um prejuízo absurdo numa empresa muito conhecida na cidade. A gente também está atrás tentando checar essa informação. Como é um assunto muito fechado, envolve figurões, entendeu? E envolve cifras altíssimas, segundo as informações, a gente também ainda não conseguiu fechar essa informação. Mas, na verdade, era uma pauta bomba para o final de um programa retrasado, né? Mas essa empresa tem algum contrato com o poder público? É isso que a gente está tentando checar, né? A informação que tem é que ela é uma grande empresa, né? E que um funcionário, entendeu? Que isso teria sido tratado, né, numa sala, muito para não vazar. Mas é possível que essa empresa tenha um mega contrato com o poder público, pode ser? Pode ser. A gente precisa só checar para dar mais detalhes sobre esse assunto. Mas diz que, se for verdade, é um prejuízo milionário, né? Pelo menos as cifras que disseram. Tipo assim, se uma bomba estourar em Caxias, outra pode estourar em Timon e aí pode ter consequências. O leste maranhense racha no meio aí acaba. de escândalos, entendeu? Ela pode se ter for desdobramento em Timon. Pode. Não, o de Caxias é separado. São situações separadas, né? O de Caxias não tem nada a ver com a situação de Timon, não. Entendeu? A informação de Timon a gente está coletando, né? Mas é um assunto muito fechado, envolve poucas pessoas, entendeu? E aí tentaram... É aquela questão, rapaz, eu não gosto de falar de blogueiro porque a gente é blogueiro, mas a gente termina descobrindo coisa que às vezes a gente nem quer. Eu muitas vezes, agora mesmo o telefone tocou, nem atendi, mas, né, tem hora que a gente não quer nem atender alguns telefones porque às vezes é confusão grande se a gente colocar, às vezes termina, né, as pessoas interpretando de forma errada, porque fato é fato, né, notícia. E muita gente gosta só de notícia boa, né? Isso, Não gosta, tem isso. Mas entrando aqui para Timon, já entrando aqui para nossa querida Timon,
O Eduardo tem uma pauta com relação à segurança, e eu vou introduzir aqui um pouco sobre o assunto, né? É a questão do aumento de assalto na cidade, né? O Eduardo recebeu várias reclamações na região do Grande Parque Alvorada, e passar a bola agora para o Eduardo. O Ademar Souza está a par também desse assunto, dessas reclamações, né? A gente tem notado que nesse último mês, agora que está findando agora de agosto, o aumento significativo aí de roubos de moto, de assaltos. Até Ademar, naquele programa passado, na quinta-feira, quando a gente esteve aqui, no momento que a gente estava fazendo o programa, a gente teve a notícia. Estava acontecendo, né? O Um assalto à mão armada. O Né? tenente-coronel da Polícia Militar teve sua arma furtada quando ia chegando numa padaria famosa aqui do centro da cidade de Timon. Eu digo o nome, rapaz. O Tenente Miguel. O Tenente Miguel foi assaltado em frente à padaria Ideal, né? Nas imediações da igreja São José. Quando ia chegando ali foi na padaria mesmo. Foi na porta da padaria. Que ele ia chegando. A gente viu também um roubo filmado, que foi divulgado nas redes sociais. Repercutiu muito. Repercutiu da moto do diretor do DEMIP, do município de Timon. Acho que era dele a moto, que repercutiu também. Que foi da porta lá um assalto. Assalto não, um roubo, né? Um meliante. A gente já viu também no Eliésio Silva colocando de moto na rodoviária também, tomada um ladrão levando. Um dia desse eu chegando na casa da minha mãe, ela estava contando que a vizinha foi chegando em casa com a filha, dois meliantes chegaram, botaram a arma dela, levaram a bis, que ela estava com o filho dela na bis, tomaram a bis na porta também. E fora o que a gente vê nesses grupos de WhatsApp, Facebook, toda hora a gente vê moto roubada. E a gente está vendo o que está acontecendo, né, com a segurança do município de Timon, o que aconteceu, o que está acontecendo, que está faltando estrutura para a polícia, né, Ademar? A gente quer saber o que pode do comando, para saber o que pode melhorar. Nesses últimos dias houve um aumento considerável, né, na prática de roubos, né, de motos, assaltos à mão armada, né. Eu até recebi uma denúncia que eu procurei checar uma pessoa, mas a gente sempre tem o cuidado de checar para não dar nenhuma informação aqui, depois dizer que a gente distorcida, né? E que tinha câmeras dessa do vídeo monitoramento que estavam com problemas. Eu fui checar essa informação por uma fonte minha e disse que a pessoa disse assim, não são todas, mas tinha uma ou duas que estavam com problema que não. Isso é grave. Né? Isso é grave. Mas isso é uma questão, às vezes, até de manutenção, às vezes dá um problema e vai ajeitando e tudo. Mas que essas câmeras são importantes. Elas auxiliam no trabalho de investigações, né? Isso. E isso é um auxílio para a segurança na questão, por exemplo, ali na saída de Timon para Teresina. Tem uma câmera na ponte metálica, na ponte do trem, a velha. Que é a ponte metálica. Tem a da Amizade. A ponte da Amizade, que é a ponte José Sarney, e a ponte João Luiz. Ali a Ponte Nova. Antônio José Noronha. É a Ponte Nova. Que é a chamada Ponte Nova. Diante dessa fragilidade no sistema de segurança, os bandidos de Teresina podem... tanto de lá para cá, vêm de uma maneira tranquilamente para cá, porque sabem que não vão ser, como é que se diz, presos, né? Essas questões da falta de estrutura na segurança de Timon e do Maranhão, como os militares são um pouco fechados e muito dele ele só pode dizer que tá bom. Só pode dizer que tá bom. Embora a gente receba informações, foto, áudio, tudo e a gente até evita de estar falando de reclamações, porque também não é interessante, né? Mas assim, é uma situação de reclamação que assim, já, às vezes passa do limite, é necessário que a gente coloque aqui de conhecimento público, né? O Eduardo, inclusive, registrou aí essa questão do Parque Alvorada, né? De pessoas do Parque Alvorada que mandaram informações que estão sentindo falta das viaturas lá da presença policial naquela região ali, que é uma região, né, Ludwig, você sabe uma cidade ali. Em resumo, as viaturas não estão circulando no Parque Alvorada, né? Eles estão sentindo a ausência lá. Não era como antes, assim, tipo, não houve uma redução, né? Teve uma mudança que eles passaram a reclamar sobre isso, inclusive registraram aí. Então é interessante. E a gente pediu até pra gente aqui no programa fazer esse registro para que mande mais viatura para lá. Eduardo e Ludwig, é interessante que o novo comandante da Polícia Militar de Timon venha a público
explicar essas falhas que estão ocorrendo aí. Para corrigir, Corrigir. melhorar. Eu acho que vai sempre dizer que tá bom, né? Tanto esse comandante como o anterior, se disser que tá ruim, sai. Aqui teve um, todo mundo sabe. Não precisa nem a gente dizer, porque eu acho que todo mundo sabe que teve um comandante aqui que no dia que ele abriu a boca para dizer que o negócio não tava bom, Que tava faltando estrutura. ele pra fechou trabalhar. a boca e a portaria dele tava aqui para ele sair daqui. Todo mundo sabe que ele saiu daqui justamente por causa disso. Inclusive esse áudio é histórico, eu acho que eu tenho até arquivado aí. Uma entrevista pela primeira vez, né, que um comandante falou, Abertamente. entendeu? Abertamente contando a situação. Foi ele fechando a boca e a portaria exoneração chegando. aqui de mudar, para poder mudar, entendeu? Eu sei que não é fácil, porque os militares têm lá um código e tudo, é um pouco fechado. Mas isso é perceptível na rua. Isso é perceptível na rua. Que aumenta. Como algum tempo atrás a gente cansou de tirar foto no meu blog mesmo, Eduardo, Ademar. Tem arquivo aí de foto de viaturas quebradas, né? Algum tempo atrás. Não estou dizendo que isso é agora, não. Né? De viaturas quebradas. Recentemente chegaram algumas viaturas. Essa história de viatura nova é para ampliar o número de veículos? A informação que eu tenho é que é apenas uma troca, né? É apenas uma troca, né? Então permanece a mesma quantidade. Até onde eu de sei, viaturas. permanece a mesma quantidade. Porque como elas são locadas, né? Existe lá um prazo de validade para poder substituir. E foi feita a substituição aqui e em outras cidades, entendeu? Porque assim, depois que foi feita a troca, o Eduardo acabou de receber, se foi ontem ou anteontem que tu recebeu essa reclamação. Foi. Se fosse um aumento de frota, a população tinha sentido e não tinha É. existido reclamação, né? Não tinha existido. Mas a intenção mesmo disso é chamar a atenção dos responsáveis, das autoridades, para que tome providência, porque segurança hoje está Só registrando aqui nosso tempo, a gente já está com 1 hora, né? 1 hora completa aqui de programa, e já tem alguns questionamentos, inclusive o blogueiro Gilberto Leda está tratando de política, né? Eu vou registrar vai rapidamente. falar disso já, Gilberto. Mas aqui é uma questão rápida, ele só está perguntando se o leitor não vão se entender com relação ao nome, né? Com relação ao nome dele lá. Mas a gente chega já aí de uma polêmica aí que... De ontem para cá teve confusão, né? Mas já entrando na pauta política, saindo de segurança, a questão do PSL. Uma pessoa, inclusive, tratou aqui, alguém comentou, sobre a questão do PSL de Timon. Teve uma movimentação aí que o Ademar também registrou, né? Uma possível ingressão da advogada Amanda Joaquim no PSL, mas terminou ficando com o vereador Raimundo da Ração. Permanece com o controle do PSL em Timon com a família do vereador Raimundo da Ração, né? Que foi A jovem Clara Prado. Clara Prado. Pré-candidata e era presidente do partido? Sim. Assumiu a provisória do Hoje partido. ela é presidente do partido na cidade. Registrar aqui a entrada do vereador que está online aqui, vereador Felipe Andrade, acabou de entrar aqui. Então, com relação ao PSL de Timon, fica com o vereador, pelo menos por enquanto. O PSL a gente sabe que tem hora que tem uma surpresa, né? A qualquer momento pode sair uma nova provisória, né? Infelizmente ocorre isso, né? Aqui sempre ocorreu. E eu acho que é geral, de maneira geral. Então, só para superar essa pauta rápida aqui, fica com o vereador Raimundo da Ração, né? A gente já está com um tempo estourado, tem que andar mais rápido um pouco. Então, fica com o vereador Raimundo da Ração. Teve uma movimentação dos Joaquins, identificada pelo Ademar Souza, né? Mas houve um recuo, né? Aparentemente houve um recuo, né? A outra situação foi do empresário, né? Ferdinand Almeida, né? Que é Ferdinand Motos e tudo, que teve chateado e parece que não vai ficar mais no partido, né? E por falar em PSL, eu digo, é bom que fique claro que há informação de que o presidente do PSL condiciona quem ficar no comando do PSL tem que ter candidatura própria. Porque há uma recomendação do Diretório Nacional de que... Essa história aí é velha. Eles dizem isso, mas na hora a gente sabe como funciona isso aí. Termina ou um aviso, ou um entendimento. Na verdade, nem vi se eles pegaram aqui em Timon. Nunca pegaram. Isso aí todos dizem isso. Não, o partido vai ter, que é para... É aquele negócio, tem que sentar, para sentar na mesa e negociar. Isso. A questão política. Aí, mas assim, a jovem Clara Prado, ela permanece, né? Tinha dado aí um dia desse, né? Teve uma... Assim, diminuiu a movimentação, mas agora, com essa questão deles terem pego a direção do partido, ela... Provavelmente ela vai disputar a vaga do pai, né? Mudando... Nova opção, né? Voltando aqui à questão política de Timon, sobre outro assunto, o Eduardo até chegou a iniciar aí, que é sobre o grupo Nova Opção, que é liderado por quem, Eduardo? Gildo Sabino, contador.
E com o suplente vereador Pedro Augusto, o famoso PA, o jovem PA. O ex-vereador também faz parte, O ex-vereador Thales Joaquim, presidente da Câmara, ex-presidente da Câmara, ex-presidente né? da Câmara, tem um netinho lá do bairro Novo Tempo, que é uma liderança lá do bairro Novo Luciano Tempo. Silva, né? Luciano Ele Silva. foi candidato a vereador, né? E o Ademar tem umas informações também, né, Ademar? Como é que anda lá o... Eu vou só entrar bem aqui e depois passar para o Ademar, porque essa parte do Ademar é a parte que envolve Caxias e o apoio que eles deram a Caxias, né? Com relação a essa questão do Grupo Nova Opção, a informação que se tem é que de uma possível dispersão, né, de alguns, porque com essa que o partido principal deles lá é o PRB, que hoje é republicano, que é do deputado federal Kleber Verde. Então a informação que circulou recentemente é que alguns discordam, porque existe aí já um entendimento que não muda pelo fato do partido ser hoje ter uma estrela maior que é o vice-governador. Ele não é presidente do partido, mas é uma estrela maior do partido. E assim, já é 100% de certeza que o partido vai com o eleitor. E com essa ida já confirmada para o eleitor, alguns, né, membros e possíveis pré-candidatos a vereador discordam desse entendimento e talvez não vão seguir, né? Eu ouvi um lá na Câmara, um desses, né? Lá na De Câmara forma que vai haver um racha, né? Pesado, né? pode haver. Eu não sei assim o percentual, né? Como é que assim quantidade e tudo, mas que existe gente discordando, né, disso. O Ademar já teve também nesse tema. Tem aquele eletricista também, né? Você disse que teve uns lá que Certo. Vou chegar lá. Mas a questão que eu acho que tu tá tentando tratar do Ademar... Pode concluir a parte de Timon que eu vou entrar nessa outra. Pois é. Já finalizando, né? A questão do Ademar, passar para o Ademar agora, é a questão já do apoio a Caxias, que é outra situação, né? E há um descontentamento lá no grupo Nova Opção com a liderança de Caxias que eles apoiaram. Ademar Souza. Realmente, eu conversei com algumas lideranças que apoiaram o deputado federal, aliás, o deputado estadual Zé Gentil em Timon, e essas lideranças estão descontentes, alegam que não tiveram espaço e nem agradecimento, ou melhor, reconhecimento por parte do deputado Zé Gentil. O deputado Zé Gentil nunca sinalizou nem para vir a Timon agradecer a boa votação, assim, de última hora, mas teve uma votação até considerável em Timon, e até hoje ele nunca sinalizou para vir a Timon agradecer os votos. Então, algumas lideranças que apoiaram o Zé Gentil em Timon estão insatisfeitas, fazem questão de tornar pública. Eles não pediram segredo, eles não pediram reservas, seu nome, todos estão insatisfeitos com o deputado estadual Zé Gentil. Vamos encerrar aí esse tema aí, né? Agora vamos passar para o próximo, que foi a declaração aí, né, do vereador. É essa que está na sequência. Mas já finalizou? Ludwig, é basicamente isso. Essa semana teve algum fato novo? Eu vi que tu tinha comentado que tinha recebido ligação apenas para reforçar a insatisfação. A insatisfação. Né? Nós vamos agora entrar no discurso do vereador Anderson Pego, né? E caiu aqui o retorno. Eu estou sempre monitorando o retorno aqui porque tem um delay e eu prefiro estar ouvindo aqui no fone de ouvido. Mas eu vou abrir aqui o blog para tentar localizar aqui, que foi uma declaração que causou assim até surpresa para alguns que estavam assistindo lá, que estavam assistindo a sessão. Foi na quarta-feira, né, Eduardo? Foi nos bastidores essa declaração do vereador. Tremeu lá, né? Ficou assim enigmática, mas depois, para mim, ficou claro para quem é o recado, né? Mas o vereador parece que amenizou nas declarações. Eu ouvi de outro vereador falando assim, ele podia até ter dado o recado, mas ele foi duro demais. Pois é. Então, eu estou só tentando localizar aqui, pedir paciência aos amigos, já achei aqui. Né? O vereador Anderson Pego é o presidente da CCJ, da Câmara Municipal, presidente do PSDB de Timon, esteve inclusive recentemente com o senador Roberto Rocha, inclusive anunciou novidades lá na tribuna durante sua fala nessa quarta-feira, que agora é recente, né? E com relação à fala dele que causou assim surpresa para alguns, foi justamente uma abre aspas, né, a história de umas viúvas, né, que segundo ele estão querendo se tornar dono, né, do capital político do deputado, do ex-deputado Alexandre Almeida, né, do jovem ex-deputado Alexandre Almeida, que
declarou publicamente em entrevista em Timon que 2019 não trata de política e que vai se dedicar ao seu escritório e à família em Brasília, né? E como tem surgido especulação de todas as ordens em Timon, o presidente do PSDB do município e vereador Anderson Peco, ele resolveu colocar, tipo assim, um ponto final nessa questão, né? Como o ex-deputado não se pronuncia, né? Fica difícil, né, alguém tratar de determinados assuntos, né? Porque é muito fácil você criar uma informação, informação não, fake news, na verdade, né? E o cara tá vivo para se pronunciar e não ouve, né? E o que ele disse lá, né, é que não adianta, né? Eu vou pegar a íntegra aqui. Ele disse assim que não adianta ficar dizendo que Alexandre Almeida não é candidato ou é candidato, entendeu? Que ele continua sendo uma das... Ele, inclusive, usou o termo grande liderança de Timon. E ele no discurso dele, falou que todas as pesquisas que são realizadas e, pelo menos, que são tratadas no bastidor na classe política de Timon, ele afirma que o deputado está bem colocado em todos, mesmo dizendo que não quer falar de política, não quer tratar de política. Até certo ponto, o vereador Anderson tem razão, né? Porque o deputado Alexandre, aliás, o ex-deputado, ainda não se pronunciou sobre qualquer desistência de nada, né? Nem disse que é candidato, não disse que desistiu da política. Oficialmente não, né? Ele só apenas... A única declaração que ele deu foi durante... Já até foi tratado isso aqui, tá sendo repetitivo, na inauguração do prédio ali, que é uma emenda dele como deputado, o prédio do Ministério Público. Ele deu declarações lá para alguns radialistas. 2019 esse ano não trata, né? E o vereador fez questão, né? E usou o termo, não adianta querer, abre aspas, né? Segundo o vereador aqui, não adianta querer ser viúva do Alexandre Almeida e depois dizer que vão continuar a sua luta, né? E que não, segundo eles, que não vão conseguir, por mais que dizem que... Porque cada pessoa tem uma personalidade. Não adianta eu querer ser o Eduardo querer ser Ademar, né? Então o que ele quis dizer isso, que não adianta, né, querer ser uma abre aspas, viúva do deputado, porque a luta dele é uma, né? Cada um tem um perfil, né? Cada um tem um estilo, né? Não adianta tentar copiar alguma coisa nesse aspecto, entendeu? Né? Que ele disse, segundo o vereador, não vão conseguir, né? Esse tipo de de querer copiar ele, né? E o discurso foi muito duro para quem estava assistindo lá, né? Para quem estava assistindo, entendeu para quem foi? Entendeu o recado, né? Eu não entendi direito, não. Só disse que era negócio das viúvas, não sei quem é essas viúvas, né? Entendeu? Rapaz, peço um amigo meu aqui, eu sei que ele não está conseguindo me assistir aqui, mas ele tem ligado bastante. Eu tô ao vivo aqui, entendeu? Eu tô ao vivo aqui, é um amigo aqui, político de Timon, que está tentando falar comigo. Mas eu quero... Isso para ele acompanhar pelo programa. Ele não está conseguindo, ele está ligando justamente por isso. Eu acho que ele não tem o Facebook instalado lá no coisa. A gente vai tentar solucionar isso. Então, voltando aqui, o vereador Anderson Peco, só para finalizar e passar para outro. Dentro do que você está falando do Anderson aí, eu comecei a perceber aqui que tem muita gente interessada que o deputado saia desse... Se defina logo, saia. É tipo assim, são dois passos na saia verdade. Do meio. É que ele saia. E entrega o grupo. Mas antes de tudo, que anuncie logo, entendeu? E que depois pega a herança, né? O que eu comecei a perceber. Ficou assim muito subtendido isso, né? Que além dele dar o passo principal, que é sair, né? Pega pra ti, entendeu? Rapaz, capital político não é fácil, né? Passar assim, cada um tem um estilo, né? Cada um tem um estilo. A gente vai agora mudar de pauta. E essa pauta é polêmica. Né? Nós já estamos bem avançados aqui. Com relação às declarações que, inclusive, o Ademar Souza publicou e eu também publiquei. Mas o deputado fez contato com isso. Mas com relação à pauta aqui em si, porque é preciso, né, apresentar a pauta, é com relação à matéria que o nosso amigo John Coutrin, e ele sempre está nos assistindo, eu não consegui localizar ele aqui hoje, mas ele sempre está assistindo, ele pede para mandar alô, da vez passada ele manda alô, pede alô, aliás. Abraço, John Coutrin. Mas grande abraço, jornalista John Coutrin, jornalista que político, né, que está por dentro de todos os fatos. Ele fez uma publicação com relação a uma declaração lá do deputado Rafael Leitor, líder do governo Flávio Dino na Assembleia, primo do prefeito de Timon, como Luciano Leitor, né? E essa declaração de 3 linhas, estourando 4 linhas, fez um estrago, né? E a declaração do deputado, eu tô até abrindo aqui já. É interessante a gente abrir, porque eu gosto de pegar algumas coisas na íntegra, né? Mas o deputado fez um contato comigo hoje. Eu não tive como atender ele por telefone, mas ele me mandou um áudio
e eu fiz questão de transcrever, né? Transcrever direitinho lá o que ele falou. Estou tentando só abrir aqui o John Coutrin. Eu não sei se o John Coutrin também colocou a justificativa, mas segundo a matéria do John Coutrin, o deputado Rafael Leitor disse que o candidato do grupo Leitor a prefeito será definido até o final do ano, né? E na matéria lá também, diz que ele chegou a citar que além dele, deputado... Eu vou ler aqui, eu vou ler. Mas é só resumir, porque nós estamos vencendo. Não, eu vou ler aqui só essa parte. Mas se a gente... então lê, Ademar. Questionado pelo editor do blog quais nomes estão sendo avaliados, além do dele, Rafael Leitor citou a professora Dinaí Veloso, secretária de Educação, Vitor Hugo, secretário de Parcerias e Investimentos, e o vereador Wilma Rezende escreveu aqui que é a declaração do deputado Rafael ao jornalista John Coutrin. Aí é onde está, justamente que eu ia ler aqui. Aí é onde está a confusão. Essa declaração aí não está entre aspas. Eu estou, inclusive, com a íntegra dela aqui. Né? Questionado pelo editor, não está entre aspas. E que no contato que o deputado Rafael fez comigo, ele disse que o John já era uma conversa reservada lá e que o John... Informal, né? E aí o John já tipo chegou para ele perguntando, deputado, além de você, né, quais são os outros pré-candidatos que tem lá? Isso o Rafael Leitor alegou, né? Ele alegou. É tanto que não está entre aspas. Se fosse uma declaração do deputado, como tem outra aqui, ele colocou entre aspas. Eu procuro ser justo, entendeu? Tá aqui, ó. O que ele botou entre aspas é que pesquisas estão sendo realizadas e até dezembro o nome será escolhido. Isso aí, palavra de Rafael. Isso aqui já é a palavra do deputado Rafael. Essa parte aqui não está entre aspas, que é justamente aqui o deputado Rafael fez contato comigo, alegando que houve um mal entendido, entendeu? E aí eu estou localizando aqui a íntegra do que ele fez comigo, do contato que ele fez comigo. Ele disse que estava sendo entrevistado sobre a privatização do Lençóis Maranhense, né? E lá o John, depois que terminou, tratou desse assunto lá, né? É aquela questão. A gente que trabalha na imprensa, a gente sabe que o Ademar, inclusive, frisa muito isso. Você vai entrevistar um político, ele nunca diz aquilo que a verdadeiramente está pensando. Não é que ele está pensando. Eu estou dizendo assim, a gente tem uma informação concreta de uma coisa, você vai checar, quando não é do interesse dele, o cara tira o foco, desvia, faz uma volta, conta outra história e tenta se sair disso. A gente sabe como é que essas coisas funcionam. Verdade. Por isso que às vezes eu prefiro bancar algumas informações, porque eu tenho 100% de certeza, eu papoco lá quem quiser que se vire, entendeu? Mas a gente sabe como é que funciona essa questão do meu político. O político gosta de dizer aquilo que é do interesse dele, que é para ver se o cara publica, né? Mas segundo ele às vezes aqui... acontece também, que geralmente quando a gente vai checar uma informação de determinada autoridade ou político, sempre ele pede, não mexa com isso, deixa pra lá, né? Comigo se pedir, é mesmo que mandar eu mexer. Comigo se pedir, eu já vou logo avisando. Mas só para finalizar, para não se alongar mais, ele, deputado, se justificou aqui que houve um mal entendido, né? Que o John já chegou dizendo assim, além de você, né? Quem são os outros? Já citou os outros. Mas ele deixou registrado aqui, né? Inclusive citou o nome de companheiro, né? Márcio Sá, secretário de Saúde, e o vice-prefeito João Rodolfo, que é secretário do município. Ele diz que são nomes valorosos do grupo, são companheiros, né? Dedicado, inclusive, ele disse que estava junto com o João Rodolfo lá. O João Rodolfo esteve, me parece que ontem, lá em São Luís. Só para fechar aqui. Você está dizendo aí João Rodolfo e Márcio, por quê? Ele excluiu? Porque justamente a polêmica. Pois mas você não leu por que ele está lhe dando essa resposta aí. É isso que eu estou querendo ler aqui. Eu tô querendo ler na realidade, o deputado Rafael está querendo diminuir o efeito, o estrago que ele fez. Mas eu estou querendo só finalizar, que é justamente isso aqui. Né, que eu estou lendo aqui, que ele citou o Márcio Sá. Por que ele citou o Márcio Sá e o João Rodolfo? Que eu estou lendo aqui, que ele está dizendo que é companheiros valorosos. Né? Agora, por quê? Porque na matéria do John Coutrin, os dois nomes não foram citados. Né? Os dois nomes não foram citados. Por isso que ele justificou nesse contato que ele fez comigo, porque eu fiz um desdobramento da matéria, o Ademar também fez. Eu não sei se ele fez contato com o Ademar, mas comigo ele fez hoje, né? Próximo do meio-dia. Entendeu? Então ele quis dizer que o João Rodolfo e o Márcio Sá continuam como pré-candidato, né? Ele elogiou os dois, entendeu? Voltou atrás, no caso. Né? E outra coisa que ele fez questão de tratar é que quem vai comandar esse processo é o prefeito Luciano Leitor, que é natural, né? A sucessão dele. Ele é basicamente isso, entendeu? Então, sobre o Márcio Sá e o João Rodolfo, é porque eles não constavam na lista citada anterior. Agora eu tenho uma opinião sobre isso, sobre essa polêmica que aconteceu aí, que mexeu com o timão, essa declaração do deputado, porque, segundo a matéria do John Coutrin,
Márcio Sá e João Rodolfo Estariam fora, né? Estariam fora. Só que depois ele se justificou, né? Depois ele está tentando reduzir o estrago, né? O tema que me chamou a atenção nessa matéria foi que ele disse que o candidato do grupo leitor será definido através de pesquisas que estão sendo feitas. Não é isso que ele diz? Aí eu pergunto para vocês e para quem está nos assistindo. Se fizer uma pesquisa do grupo leitor, para a definição do candidato do grupo leitor do ano que vem, quem é que vai sair na frente de todas as pesquisas dos nomes citados até hoje? Quem é o que vai sair em primeiro dos nomes citados? É o Rafael? Claro que é Rafael. Pela lógica é o Rafael. Então isso me dá a certeza que ele praticamente disse que ele vai ser o candidato. Ele é o candidato. Porque se for através de pesquisa, ele vai estar na frente. E outra coisa, eu quero registrar Deputado aqui... de mandato, líder do governo. Eu quero registrar uma aqui... projeção muito que boa, no contato que ele fez comigo, eu reproduzi a íntegra, né? Eu vou até registrar já. O amigo advogado Eliomar Feitosa fez um comentário pertinente sobre o assunto. Mas só para registrar aqui o que o Eduardo falou, como é que se diz, para concordar com o que o Eduardo falou, o deputado, em momento algum, o deputado Rafael Leitão, em momento algum, desmanchou, ou tirou, ou excluiu o nome dele, entendeu? Ele apenas justificou, ele tratou do assunto do Márcio Sá, mas ele não frisou sobre a questão do nome dele. Ele não tirou e nem botou. Então, para mim, ele continua na lista lá. E se for pesquisa, até o momento ele continua, né, bem posicionado entre os pré-candidatos do grupo, né? Porque ele é o mais conhecido de todos. Eu afirmo com quase 100%, vou bater 99% de certeza que se for feita uma pesquisa dentre os grupos do grupo, os nomes dentro do grupo do leitor, ele vai sair. Você quer dizer que se for adotado esse critério de pesquisa... Ele é o candidato. É natural, porque também ele já foi candidato 2 vezes, e ele, nessa questão, ele se destaca com relação a Dinaí, Márcio Sá, todos os outros, ele se destaca. E o Recal também, né? Então, e outra coisa que me chamou a atenção, ele dá essa declaração, ele está quebrando uma tradição. Que ele se justificou para o Ludovico, através da ligação, mas ele deixou o prefeito Luciano numa situação... Como? Fora da decisão. Por que ele não é o líder maior? Quem é o líder maior hoje do grupo leitor? Deu a entender de que ele antecipou, né? Mas ele tirou, tipo assim, um pouco do poder... Do brilho do prefeito. Mas ele na justificativa... Aquilo que nós estamos dizendo. Ele está tentando diminuir o efeito do estrago. Isso. Falou tudo que ele está tentando diminuir o efeito da Há quem diga que o prefeito ficou irritado com essa Agora, eu não sei se eu digo que o John Coutrinho disse pra mim depois que leu a justificativa do deputado. Bom, diga que mas ele não disse se eu podia... não autorizou. Deixa eu contar a história. Então, se ele não autorizou, A história dele lá com o Rafael, a conversa informal dele com o Rafael, ele disse que o Rafael não pediu segredo, né? Eu também não vi aqui, eu tenho isso registrado, o John Coutrinho também não pediu segredo. Então, o que o John Coutrinho disse que não tirou uma vírgula do que escreveu, entendeu? Eu acredito. O John Coutrinho, meu amigo, não pediu segredo. Eu quero deixar registrado aqui que ele não pediu segredo, né? Da mesma forma como ele disse que o deputado não pediu segredo para ele, ele também não pediu segredo. Ele disse para mim que não tira uma vírgula do que escreveu, entendeu? Ele não disse. O deputado Ravel tá certo, tá querendo diminuir o efeito da confusão. Ademar, vamos falar... Falar na realidade dos bastidores da política, o negócio aí tremeu, rendeu muito aí nos bastidores. Eu acho até que a chapa tá ali na matéria do John Coutrinho, né? Como prefeito, eu acho que a chapa, inclusive, tá ali. Inclusive, tá na ordem de importância. Se vocês observar os nomes, de acordo com o que foi citado, ao meu ver, eu também concordo. Eu acho que a chapa tá ali naqueles nomes. Pra mim, inclusive a chapa já tá... Aí entra a questão que o Eduardo disse. Eu não tiro... Se os nomes estão ali, tirou o brilho do prefeito. Tirou, porque cadê a decisão? Todo mundo já sabe. Né? Não, e se for pelo critério de pesquisa, eu afirmo que o candidato é o Rafael, e outras palavras diz que o candidato é ele. Outra coisa, um outro fato. Depois a gente pode até tratar isso com o atual vice-prefeito, né? Ele é a cara do governador em Timon, né? O João Rodolfo é a cara do governador. O pai dele tem uma história nesse partido, no PCdoB, né? E aqui em Timon era só uma rural, uma veraneio do João da Graça. Na verdade, ele é um aliado de primeira hora. Pois né? De primeiro momento. Esquecido.
esquecido. Aparentemente esquecido. Eu nunca vi ele dizendo assim algo publicamente sobre isso, se é alguma coisa oficial. Mas assim, o que eu acho estranho é a possível retirada do João Rodolfo, né? Porque o Flávio Dino, embora mude pro PSB, uma questão para depois, entendeu? Mas hoje o vice-prefeito ele é presidente do partido. O pai dele tem história lá no PCdoB, né? Quando ninguém apoiava Flávio Dino aqui, talvez ninguém nem acreditava, que tinha uma turma aí que acreditava noutros santos, né? O João da Gráfica acompanhava o Flávio Dino, que era até mais magro naquela época, né, Ademar? A gente chegou aí a cobrir e não podemos deixar jornalisticamente de destacar a fidelidade do vice-prefeito ao grupo leitor e ao prefeito Luciano Leitor. Mas ele pode preparar aí um balão ou uma rede, entendeu? E começar a se preparar. Mas tem que ser destacado, porque a gente já viu muito vice brigar mas ele sempre... É só registrar. Nessa parte ele é tranquilo, é um vice que não dá trabalho, né? O advogado Leomar Feitosa fez aqui um registro de comentário. Ele diz aqui que o grupo leitor ainda não sabe qual caminho qual caminho seguir. Ele não botou assim, mas é mais ou menos isso que ele quis dizer, que não sabe qual caminho seguir. E que os dois principais líderes do grupo têm discordância quanto ao nome, né? O que ele quis dizer é que o Chico Leitor pensa no nome, que no caso é o Rafael Leitor, e o Luciano Leitor pensa no outro nome. Né? Volta aquele velho tema, né? Um quer um candidato e o outro mas eu não quer consigo entender isso. Não são primos, não tem um... Mas é a simpatia, né? Tu gosta de preto, um gosta de branco, um gosta de vermelho, um gosta de amarelo. Né? O gosto, cada um tem. E tem sua justificativa, né? Tem sua justificativa. Registrar aqui a audiência do vereador Antunes Macedo, né? Diz que tá ligado aqui, né? E segundo o Eliomar, diz que esse critério aí não tem pesquisa, não. Diz que não será pesquisa. Pois né? peça para ele dizer aí para nós aí qual vai ser o critério. Que a gente Nesse ponto é isso. Ele já respondeu. A vontade do prefeito Luciano Leitor. Eu acho que vai ser feita a vontade do Chico. Eu aqui acho que vai ser feita a vontade do Chico. Pois eu acho que vai ser feita a necessidade do grupo. A necessidade do grupo. Porque a vontade, no ano que vem, não vai suprir a necessidade. A necessidade vai ser mais importante. Porque o que a gente conversa nos bastidores da política? Que o grupo, não dizem nada, talvez na frente do prefeito, não dizem pessoa na frente próxima do prefeito, mas o grupo prefere o deputado Rafael Leitor. 99... Que é da simpatia do Luciano ou do Chico? De todos não. Você quer dizer simpatizantes, né? Até pessoas muito ligadas ao prefeito Luciano Leitor preferem o Rafael. Mas são aqueles que o prefeito decidir, esse é o meu candidato. Sim, eu estou dizendo, mas ele é da preferência do... O Rafael é da preferência do Chico. É da preferência do Chico, mas muita gente que está ali ao lado do prefeito, que cerca mais o prefeito, fica ali mais próximo do prefeito, também prefere o Rafael. Nos bastidores, né? Admitem nos bastidores para nós que preferem o Rafael. Mas, isso é natural. Então, vai depender de como vai chegar a administração, o grupo leitor. Aí eu vou saber se é a necessidade ou é a vontade mesmo que vai prevalecer em 2020 para a escolha do nome do grupo. Nós já estamos com 1 hora e 28 minutos, né? Para lá de estourar do assunto. Então vamos ao final. Mas vamos já finalizar aqui. Nós vamos. Se tu puder entrar bem, Eduardo, lá no grupo Notícias de Timon, essa parte você ficou de destacar, né? Tu tá lembrado o que é a pauta. Enquanto tu tenta localizar. Claro, não vai falar da. Vou, mas localize aí. Localize aí aquela parte lá do Notícias de Timon que tá em destaque. Vai lá. Enquanto tu vai falar até o Edevaldo tratou aqui, deixa eu só registrar aqui, o Edevaldo Rego, ele com a pré-candidatura, segundo ele aqui, né, ele está perguntando se a oposição vai continuar unida com a pré-candidatura da vereadora Cláudia. Né? Assim, são perguntas que a nossa audiência faz para a gente, mas tipo assim, eu tenho um entendimento, tu tem outro e o Eduardo tem outro. Esse negócio de pré-candidatura, né, assim, meu ponto de vista, eu olho como questão de democracia, né, a meu ver, democracia, porque grupo político, né, assim, tem hora que grupo político, mas para mim às vezes passa até uma imagem próxima assim de algo, sei lá, escravidão, cabresto, né? Tem que ser esse. Parece que, assim, a meu ver, parece... Só pessoa com sobrenome tradicional, né? Tu pode observar que algumas pessoas em Timon, uns têm preocupação, mas outros não têm tanto, são mais abertos, porque parece assim uma coisa de cabresto, né? Então, assim, com relação ao nome da Cláudia, a Cláudia tem história política em Timon, foi secretária, foi candidata, ela disse até
nos pronunciamentos dela, ela falou quantas vezes que ela já foi candidata para poder se eleger. Foi presidente da FANC. Pois ela tem toda uma história. Então, assim, é questão de união ou desunião, todo mundo tem direito a ser candidato, pré-candidato. E candidato também, se tiver com direitos, né, em dias, entendeu? E, a meu ver, essa questão de união ou não, é a questão do convencimento. A questão do convencimento, entendeu? Porque eu estou tentando localizar bem aqui a pergunta aqui. Então, com relação a isso, eu acho que ela tem o direito dela, como voltando aqui atrás, para registrar que ela anunciou isso via rede social. Eu até destaquei no meu blog que o nome dela agora está colocado como passou a entrar na pauta, na lista também, né? Eu vou até dar uma lida rápida. O partido dela? PMB, Partido da Mulher. Antes dela tem o nome do vereador, do jovem vereador líder da oposição, Henrique Júnior, que a gente tem que registrar, e o da professora Socorro, né? Mas a professora ainda não anunciou. Não, ela não anunciou, mas são pré-candidatos. Bastidores, né? bastidores. São oficialmente. Então risca, porque ela não anunciou. Sim, mas oficialmente a gente tem ela agora. Nos bastidores Henrique Júnior. Há quem admita. Quem admitiu até agora? Henrique Júnior, professora Cláudia, publicamente. Jaconias Moraes. O Jaconias é da ala independente, eu estou falando da área de oposição aqui, que é justamente na cidade, né, que a gente já tem declarado. No campo da oposição, como o Rodrigo está lembrando aqui, os pré-candidatos declarados, repita aí, Henrique Júnior e professora Cláudia. Professora Cláudia. A professora Socorro não é pré-candidata. Declarada ainda não. Ainda não, né? Ainda não fez nenhuma declaração oficial. Os pronunciamentos dela na Câmara, inclusive um último evento aí, que ela participou do partido lá numa cidade aí fora, não estou lembrado onde foi, ela falou que o partido tem chamado ela para alguns desafios. Eu acho que quando se fala nisso, só falta dizer que é pré-candidato. E outra coisa, a Amanda Akin deu uma declaração, miúdos, né, como se diz, né? Deu uma declaração ao radialista Galo, Jorge Simplício, não foi isso que ela deu? Eu, inclusive, fiz uma matéria sobre isso, gravei lá e fiz uma matéria sobre isso, ela dizendo que o nome, né, deles lá é a professora Socorro, que a prioridade é a professora Socorro. Inclusive, colocou a prioridade do PSD 55, né? E a professora é do MDB, né? Mas um partido pode apoiar alguém de outro partido. Sim. Né? E ela fez isso. Entendeu? Quero registrar bem que a audiência da professora Cláudia Regina, que acaba de entrar aqui, tá parabenizando aqui o nosso trabalho. Eu estou olhando aqui para o celular, né, justamente para me tentar bem aqui pegar umas coisas que eu não estou conseguindo. E é uma pergunta do Adalberto Souza. Eu anotei, mas eu terminei perdendo. Por isso que eu estou de cabeça baixa aqui, que a gente também faz o programa olhando para celular, né? E eu estou justamente tentando, não estou localizando, mas é uma pergunta do Adalberto que é justamente com relação aos pré-candidatos. Ele pergunta, eu não estou localizando, mas ele quer saber quem são os pré-candidatos a prefeito de Timon. Eu acho que é isso que eu entendi, é por isso que eu estou tentando... Ele inclusive marcou o Eduardo aí. Eduardo, quantos candidatos a prefeito vai ter em 2020? Né? A gente não pode prever quem é que vai ser os candidatos em 2020, Adalberto. Mas assim, os pré-candidatos a gente vai colocar aqui. O grupo Leitor tem seu pré-candidato, que ainda oficialmente não anunciou, né? Se fala vários nomes, mas oficialmente não anunciou. Aí tem Wagner, o empresário Wagner lá do Parque Alvorada, né? Tem o ex-vereador Jaconias, tem o Henrique Júnior, a própria professora Cláudia, que a gente acabou de falar aqui. A Clara Prado, do PSL. O Leandro Belo tem dito também. O vereador Leandro Belo tem dito isso, entendeu? O deputado Alexandre Almeida é colocado também como, né, não se pronunciou, mas é colocado como um pré-candidato. A própria professora Socorro é candidata. Então, especula-se muito também na cidade o ex-comandante do 11º Batalhão das... o Coronel Schneider também é colocado na cidade como um pré-candidato. Também não se manifestou publicamente ainda, muito né? falado, não se manifestou ainda também, assim como o Eduardo registrou a questão da professora Socorro. Tem mais algum nome, Eduardo? A gente do PSOL, diz que a professora Fafá fez uma reunião do PSOL e lá ela colocou o nome também dela à disposição do partido como pré-candidata a prefeita pelo PSOL. Isso, professora Fafá, o Eduardo ex-vereadora de Timon. Isso, ex-vereadora de Timon, hoje, pelo PSOL. Em direito, né? Pelo PSOL, né? O Eduardo está registrando. Então, agora vamos saber quantos desses... A gente disse aqui uns 10 ou... mas são pré-candidatos. Quantos vão restar no ano que vem? Aí é outra etapa, mas são pré-candidatos, né? Hoje, a mais recente foi a questão
da professora Cláudia, né, que se pronunciou hoje pela manhã. Eu até fiz uma matéria registrando esse fato, entendeu? Que é interessante. Eu acho que isso engrandece o debate, né? Quando eu vejo alguém tentar colocar o cabresto no outro, para mim isso é a pior coisa que pode acontecer, porque se lutou tanto contra essa questão de ditadura, de manter a pessoa sobre o domínio, entendeu? Porque às vezes eu te juro que quando eu vejo alguém falar em grupo político, sinceramente falando, por trás, eu consigo enxergar às vezes ainda um negócio de querer colocar cabresto, entendeu? Porque daqui pro ano que vem, tem tempo, né? Tem muito tempo para ter entendimentos, que é natural da política, diálogo, debate, alguém enxergar uma coisa maior, outra menor, ou pesquisa, alguma coisa. Daqui até lá tem um longo caminho. Eu tenho umas coisas com relação ao grupo político, sinceramente, a gente luta tanto para ter liberdade, não é fácil ter liberdade, e alguém chegar, não, no grupo tal só pode ser fulano de tal. E se tiver sobrenome tal? Se não for da família Rego, ou da família Souza, ou da família Almeida, não é candidato. Para mim, democracia, não conte comigo com isso aí não. Né? Porque nós aqui somos profissionais de imprensa, a gente luta justamente contra esse tipo de ditadura. E nós também temos direito de ter opinião, de ter time e de até votar, porque muita gente não quer nem que a gente vote. Mas não me conte com esse negócio de cabresto, de negócio de grupo político para querer meter rédea nos outros, que sinceramente eu não consigo enxergar isso aí como coisa boa. A não ser que os colegas aqui consigam enxergar, né, esse lado bom. Não, concordo. Quer dizer, sobre a questão. Vamos à pauta final, né? Antes de encerrar a pauta final, para encerrar esse assunto de pré-candidatura, que foi o fato do dia, né? Que foi o surgimento de mais um nome, agora oficial, da vereadora professora. Ela se pronunciou oficialmente. Oficialmente, deve fazer isso lá na segunda-feira com mais contundência lá na tribuna, porque ela usa muito a tribuna, é uma das vereadoras mais atuantes, principalmente lá na Câmara. Na Câmara. Segunda secretária da casa, é bom registrar isso aí. Segunda secretária da casa. Não, é a primeira secretária. Primeira secretária, o segundo é o Antunes. O vereador Antunes foi eleito agora. Foi eleito recentemente. O vereador Antunes é o segundo secretário. E eu acredito que segunda-feira vai ser um discurso muito aguardado, porque ninguém sabia disso. Hoje ela declarou nas redes sociais, destacou em Facebook. Antes de chegar nessa pauta que tu tá aberta aqui, um fato triste que parece que persiste e insiste. E falando na professora Cláudia, ela é um tema que ela é uma das vereadoras que mais tem tratado disso. Inclusive eu acho até que os vereadores já passaram do tempo de ir atrás disso, porque é a questão do salário atrasado na gestão do prefeito Luciano Leitor. Isso aí é uma coisa muito triste, entendeu? Muito triste. A professora Cláudia, praticamente todas as sessões ela tem registrado isso aí. É uma tristeza muito grande, porque eu já passei dificuldade, né? Quando eu cheguei aqui em Timon, passei muita dificuldade de às vezes não ter algumas coisas. A sorte que alguns têm alguém, né? Tem pai, tem mãe, tem alguém. Mas tem gente que não tem ninguém nesse mundo, entendeu? Se não tiver aquele salário lá que todo mês tem que receber, e às vezes atrasa alguns casos de depoimento aí de 3 meses, 5 meses, de 4 meses, de 5 meses, eu te juro que eu não estou acreditando nessa questão da SEND, de 5 meses de atraso, porque já vazou inclusive áudio, e hoje, né, vazou circulou um texto que para mim até então aquilo é apócrifo, né, não merece a gente ainda tratar disso, porque é preciso saber a autoria, eu não sei quem é aquele cidadão, mas um texto tipo assim, dizendo que vai atrasar um outro lado para tentar botar, né, tipo assim, vão atrasar os comissionados para tentar colocar em dias os contratados, entendeu? Sobre essa questão aí, eu não vou revelar a fonte. E eu não quero acreditar. Não vou revelar a fonte, mas eu tive contato com um comissionado hoje que me confirmou. Relatou aquela informação. Aquela informação que os comissionados talvez não recebam dinheiro como era de costume agora no dia 30. Amanhã. Que amanhã hoje é 29. Amanhã 30 entre repasses só vão ser pagos para que efetivos e vão dar uma prioridade para tentar amenizar os terceirizados. Que diz que a crise financeira não. Eu acredito mais numa desorganização administrativa que o governo chegou a esse ponto, está causando isso aí nos servidores. O que é mais estranho é que assim, a gente não vê a professora Cláudia, ela inclusive que isso sirva de exemplo para os outros vereadores também, que vereador foi eleito para defender o povo. Apesar disso cheirar muita hipocrisia, né, porque alguns defendem interesses pessoais, mas alguns deveriam engrossar
Essa coro, corrente, né? essa corrente junto com a vereadora Cláudia. Já imaginou Porque- 21 vereadores na porta do... Tem deles que nem trata do assunto. 21 tem deles. vereadores na Mega On, na porta da prefeitura. Porque, assim, não, na Mega 1 a professora Cláudia tem informação sobre isso. Ela tem inclusive colocado os pronunciamentos. Lá fala que o empresário Gilberto Campelo tem dito a ela. Ele tem, a meu entender... Nós participamos de uma reunião com ele. Pois é, mas assim, de informações recentes, ao meu entender, é que não está havendo O repasse. o repasse para a empresa, da prefeitura para a empresa, o que a professora Cláudia tem tornado público isso aí. E que, para mim, isso é uma vergonha, entendeu? Uma vergonha, inclusive vergonha nacional isso aí, né? E, assim, os vereadores deveriam, todos, né? Porque, assim, a gente tem que registrar bem aqui que a professora Cláudia está tratando desse assunto. Alguns têm tratado, Henrique né? Júnior. Outros têm tratado. Mas ela, toda sessão, ela trata desse assunto, né? Entre aspas, parece, assim, até uma reza, né? Ela trata desse assunto. Então, é muito triste, eu estou registrando aqui, nós já estamos em horário avançado. Vamos finalizar, o Eduardo vai já ler aqui uma situação. Mas, assim, circulou um texto muito preocupante. Amanhã, dia 30, a gente vai saber se realmente não vai sair o dinheiro dos comissionados. Porque os comissionados, eles são em quantidade... A gente, pelo menos eu acho que é uma quantidade menor, incomparavelmente, Mas é o que com os recebe contratados. melhor. Sim, eu sei. Mas, assim, será se isso vai resolver? Porque eles são em quantidade menor do que os contratados. Os contratados é muito maior, né? Porque, assim, tentar pegar uma gota d'água para jogar água numa floresta é meio complicado. Você dividir uma gota d'água com uma floresta. E no programa passado, o Ademar trouxe informação que recebeu denúncia da Secretaria de Esporte Foi. no atraso. Essa daí é A novidade. gente Estaria recebeu chegando da saúde. Tem até isso Que aqui. estava com 20 dias também que não tinham recebido. Não havia sido feito nenhum pagamento. Isso, que era para eles terem recebido no começo do mês de agosto e hoje já está com... Eu recebi aqui um print, inclusive parece que esse print circulou. Só para finalizar essa parte de salário atrasado na gestão do prefeito Luciano Leitor, um print que rolou ontem dizendo assim: rapaz, a Mega On está desde o dia 10 de agosto sem pagar os motoristas e vigia da Secretaria de Saúde. Hoje são 29 de agosto, quase 20 dias de atraso e ninguém tomou uma providência. A gente pergunta para saber o dia que vão pagar nós, e o que eles dizem é que ninguém sabe quando vão pagar. Ninguém fala nada, ninguém defende nada e tudo. O trabalhador aqui está, inclusive, dizendo que não sente defesa, né? Não tem ninguém por eles. Ele está reclamando disso. Isso aqui é uma informação de ontem, né? De ontem que eu recebi. Né? Para finalizar isso aí, para a gente passar para a última pauta, para encerrar mesmo. Uhum. E o que é estranho, Ademar e Ludovico e os amigos... Semana passada eu relatei no meu blog que eu não sei que crise é essa que o governo municipal, que o prefeito e sua administração tanto relata. O secretário de governo, de vez em quando, dá uma entrevista dizendo que... Essa crise parece ficção, né? Eu relatei no meu blog várias e várias nomeações de cargos de comissão no Demitrans. A crise, mas está acontecendo nomeação. Toda vez que você olha o diário oficial, lá tem nomeações. Como é essa crise, Ademar? Como é? Estranho, né? É estranho. Muito estranho, né? Porque se tem que fazer cortes, redução de gratificações, gastos excessivos, extras, não é assim que se faz corte? Como Agora, é que você faz corte nomeando? Uma consulta feita a uma experiente figura política que entende de gestão, e inclusive conversando assim informalmente, essa figura que conhece, profundo conhecedor de gestão pública, diz que quando vê essas medidas, é sinal que Perdeu a situação já está bem complicada, né? Eu não quero usar termo mais forte, mas que está muito complicada, porque diz que dificilmente alguma medida, tipo assim, tirar R$100, R$200 de um, entendeu? Já está devendo de um lado 4, 5 meses, entendeu? Para ir catando 150, atrasa de um lado, mexe pro outro, faz não sei o quê. Como é que resolve? 3 meses do gari, 5 Pois meses é, aí da tira SEM, R$100 de gratificação de alguém, saúde, esporte. sei lá, né? Como é que resolve, Ademar? Pois é. Fica Então é difícil. triste, fica aqui para os vereadores que são fiscais do município, o próprio Ministério Público, que já deve, com certeza alguém já chegou lá para informar essa situação. Ninguém tem, tipo assim, um pronunciamento oficial, eu não conheço nenhum pronunciamento oficial do prefeito sobre essa situação. O que a gente sabe é que a professora Cláudia tem levado que o empresário tem passado, é o que eu entendi. Eu não sei vocês, mas o que eu entendi, o que ela passou lá é que a empresa não está recebendo, por isso não está pagando.
Né? E Um mês ainda vai. A Vai empresa aguentar um mês. Agora aguentar 4, 5 para meses. não registrar tem. que foi aprovado um projeto, o vereador Raimundo da Ração, muito importante. Mas ele já sobre denunciou. Hã? Ele já denunciou que não estão obedecendo o projeto. Porque ele disse que nesse Tu lembra, projeto, não? eu lembro, que esse projeto, a empresa tem que ter 3 meses, que chama calção lá, porque quando der problema com o repasse da prefeitura para a empresa, ela resolve lá. E diz que agora estão fazendo isso aí lá, dá um maior problema. Ele disse que até denunciar no Ministério Público porque não estão respeitando a lei que foi aprovada o critério, né, e agora, né? promulgada pelo presidente da Câmara Municipal. É interessante. Ele demonstrou preocupação, que segundo ele parece que não estão obedecendo. Ele citou até algum caso, não sei se da Ceasa, ele citou um caso, eu não lembro o que foi, né? Agora, para finalizar, até porque a gente já está no nosso limite, e o nosso produtor já está reclamando ali faz hora, a respeito da enquete. Essa enquete que eu fiz, né, é claro, é óbvio, né, que ela não tem valor científico, né? E é tanto que já tem um cenário novo, que é a questão da entrada da professora Cláudia e de outros nomes que tem aí. Tem grupos políticos que fica difícil até se avaliar, mas a gente tem noção de quem seja lá o pré-candidato desse determinado grupo. Mas até o momento, os que tinham mais sorte a gente colocou lá. Não tem valor científico, a gente quer lembrar também que a partir do dia 1º de janeiro isso Está proibido. Tá proibido e pesquisa tem que ser registrada. Mas enquanto é permitido, a gente fez isso. Inclusive, Vamos continuar nós vamos fazendo. fazer de novo, porque tem nomes novos, né, na disputa aí, né, que foram recentemente oficializados. Mas é uma enquete, né, que está lá no grupo Notícias de Timon, que é questão de registrar aqui que é um grupo meu, do Ademar e do Eduardo Rego, que está entre os maiores do Maranhão. É um grupo aqui de Timon que tem quase 32 mil pessoas, entendeu? E essa enquete movimentou a cidade. A gente sabe de todas as movimentações que estão acontecendo. Foi tema hoje no programa do Garro. Foi tema no programa do nosso querido Galo lá, que Jorge Simplício, que divulga sempre a gente, o nosso programa também. E provocou um rebuliço. A gente tem recebido informações de a gente está sabendo de tudo sobre isso aí. Mas o Eduardo vai já ler. A outra polêmica é a questão do voto, né? Que as pessoas, infelizmente, é o que eu estava voltando atrás, de querer colocar cabresto. As pessoas são livres. Se a gente tiver um mundo, né, com liberdade, com democracia, será muito melhor, de respeito, Sim, né? com certeza. E inclusive amor no coração também. Então teve uma pessoa aí que está prestes a assumir um mandato de vereador, que pode assumir, né? Mas já estão dizendo que não vai assumir por causa de uma opção que ele fez lá na enquete. E aí movimentou a cidade. Muita gente é defensor. Interessante que as pessoas ligam por rádio para defender a ditadura, entendeu? Para defender a ditadura. Eu fiquei muito triste de ouvir algumas falas hoje em algumas rádios. Outros que se dizem ser da imprensa tentando desqualificar o trabalho dos colegas, né? Eu lhe juro que eu não faço nada nesta vida para agradar ninguém. Eu procuro fazer o correto. É tanto que quem assistir a gravação desse programa, eu li a íntegra do pronunciamento do deputado Rafael. Outros assuntos que nós tratamos aqui, nós fizemos questão de dizer o que está entre aspas e o que não está entre aspas, que é justamente tentando ser o mais Correto, né? correto e justo, tentando ser justo. A gente faz as correções devidas aqui. E hoje eu fiquei observando uma pessoa que, para mim, eu ignoro. Essa pessoa, inclusive, sabe que eu ignoro, né? E os meus adversários e inimigos são inimigos declarados. Eu sou um cara muito aberto com relação a de que eu não gosto, já percebe logo. Para mim, eu estou só registrando aqui, eu acho muito triste. Eu discordo de muitas coisas do Ademar, do Eduardo discorda de mim, a gente se discorda aqui um do outro, mas a gente mantém um respeito, né? Faz parte, né? Eu fiquei triste de ver uma pessoa que diz que estudou alguma coisa de comunicação de imprensa e pôr uma rádio defender ditadura, de desqualificar e tal. Eu não sou um adversário muito bom, não. Eu quero dizer para quem quer tentar ser meu adversário, eu não sou muito bom nisso, não, entendeu? Mas registrar aqui, o Eduardo vai já ler como é que tá a parcial, a enquete vai encerrar semana que vem, a gente entrou Vamos registrar no nós vamos registrar nos blogs e o Eduardo vai já ler uma parcial, né? Isso é uma parcial Tá com apenas. quantos dias? 2 dias, né? Ela diz aqui, ela diz em cima aqui o dia que foi publicado. Se tu tiver no grupo Notícias de Timon, terça-feira, a gente vai encerrar ela também nesse mesmo horário, terça-feira, às 16h13, né? Vamos Então, ser 7 dias, né? Nesse momento eu só vou registrar que horas são 21h45. Às 21h45 o Eduardo vai ler aí a parcial, né? Que vai ficar gravado aqui. Eu sei.
Aqui, o primeiro nome aqui é o seguinte, você vai votando, quem vai ser os primeiros Vai subindo. vai subindo. Mas tem vários pré-candidatos, não são 2 e nenhum, são vários, né? E quem quiser votar é só entrar lá no grupo Notícia de Timon, que tem como administrador Ademar Souza, Ludovico Almeida e Eduardo Rico. E no momento a parcial é o seguinte, 216 votos, Coronel Schneider, 110 votos, Segundo lugar, Jaconias Moraes. Terceiro lugar, Rafael Leitor, 70 votos. Quarto lugar, Professora Socorro Aquim, 50 votos. Quinto lugar, ex-deputado Alexandre Almeida, 17 votos. Sexto lugar, vereador Henrique Júnior, 11 votos. Sétimo lugar, opção nenhum, 9 votos. Oitavo lugar, secretário de Educação do município de Timon, Dinaí Veloso, 7 votos. E nono lugar, Clara Prado, 6 votos. Isso aí é uma forma que a gente achou de dar foi uma coisa que a gente discutiu antes de fazer, para dar mais, como o Ludovico falou, já tem novos nomes, tem professora Cláudia, Leandro Belo. Vai alterar, né? Que na próxima pesquisa, enquete, vão estar esses nomes. E é como ele disse, não tem valor científico, mas é uma coisa de movimentar a cidade, todo mundo participar e a gente ter mais ou menos uma noção e ver como é que está a política da cidade, principalmente nas redes sociais, que é onde ela está acontecendo. Vamos finalizar o programa, já estouramos o horário, toda vez é para fazer o programa em 1 hora, já está em 1h50 aqui, para lá de todos os limites. Eu quero agradecer a todos, finalizo aqui, passo a palavra ao Ademar. Boa noite, obrigado pela audiência, Ademar Souza. Boa noite a todos e que na quinta-feira estaremos novamente aqui para fazermos um programa para todos os nossos espectadores. Até quinta. Queria deixar também o meu boa noite, agradecer por nossos amigos, aqueles que participam, que assistem, que depois vão assistir, que não deu para assistir no momento, mas o vídeo vai ficar lá. Agradecer ao Jorge Simplício, o Galo, um dos maiores amigos que a gente tem na divulgação do programa, e principalmente a vocês que acompanham. E na próxima quinta estaremos aqui ou com um entrevistado ou com uma pauta, como foi hoje o programa. Obrigado, até lá.